Acho que a RTP não tem prestado um bom serviço ao desporto português, porque um custo num canal privado é X, na RTP é o triplo. Tu tens o Cristiano Ronaldo a abafar tudo e depois tens uma comunicação social que também começa agora a tentar inverter, porque há 20 anos outra vez era melhor. Havia mais páginas de modalidades nos jornais. Nós não estamos a pedir para tirar dinheiro para cima do problema. Os clubes ditos grandes em Portugal investem mais em desporto do que o orçamento do Estado anual para o desporto. Foi para ter medalhas em Jogos Olímpicos, mais vale irmos contratar atletas lá fora. Eu conheço vários atletas que neste momento são alguns dos melhores atletas júniores a nível europeu e mundial e que são os pais que sustentam a sua atividade. Muito bom dia, o meu nome é Tomás Magalhães, sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho o privilégio de vos levar comigo para uma conversa onde espero aprender mais sobre o estado do desporto em Portugal. Antes disso, quero agradecer aos novos mecenas Maria Figueiredo, Maria Rebelo de Andrade, Rita Montalvo, Mónica Mendonça, Miguel Rodrigues, Tiago Mateus, Ana Frazão, Mariana Duarte, Gonçalo Franco e Tiago Marques. Muito obrigado. Estas pessoas apoiam este projeto independente para que ele possa continuar a crescer e ter conversas de serviço público. E também ganham acesso a um grupo de WhatsApp, eventos de desporto, há pessoas que já descobriram o amor da sua vida, há trilhos, há mergulho, pronto, está fora do meu controle. Se quiserem apoiar o projeto, há um link à minha volta e outro na descrição. E hoje vamos falar sobre desporto e queria primeiro perguntar-vos que percentagem dos portugueses é que vocês pensam que nunca faz desporto. Dou-vos agora um momento para tentarem adivinhar o valor e agora digo-vos que, de acordo com o relatório da Comissão Europeia de 2022, 73% dos portugueses dizem nunca praticar desporto. Isto coloca Portugal entre os países europeus com maiores níveis de inatividade física. No entanto, o desporto é universalmente reconhecido como uma das maiores forças transformadoras da sociedade. Traz enormes benefícios de saúde física, saúde mental, para alguns saúde espiritual, sendo que estas coisas estão todas interligadas. E o desporto também fortalece a coesão social, educa para o respeito, para a igualdade, para a superação, a liderança, a consciência corporal, a disciplina, a concentração, o espírito de equipa. E perante isto tudo, o que é que estará a falhar? Será que é uma questão de educação e que muitos portugueses não conhecem estes benefícios? Será uma questão de aumentar o orçamento do Estado para o desporto? Será uma questão cultural? Porque é que Espanha, com uma cultura tão parecida com a nossa, nos dá uma coça em medalhas nos Jogos Olímpicos e tem tantos craques em tantas modalidades? Para falar de tudo isto, estou acompanhado por duas pessoas absolutamente craques neste assunto. À minha esquerda, Daniel Monteiro, que já foi presidente de várias federações ligadas ao desporto, já organizou eventos internacionais de desporto em Portugal e é hoje presidente da Confederação de Desporto de Portugal. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, muito obrigado pelo convite. E à minha direita, Ricardo Andorinho, ex-craque do handball português, fundador da Academia Ricardo Andorinho para o futebol, empreendedor... Handball. Desculpa, handball. Essa não te deixo passar. Handball. Eu não disse handball? Disseste futebol. Pá, lá está. Começamos logo aqui com um slip freudiano. O português só pensa em futebol. Lindo. É isso. Academia Ricardo Andorinho para o handball, empreendedor, cofundador da sporttrack.io e uma das pessoas que está a trazer mindfulness, literacia financeira e consciência corporal para o desporto português. Grande introdução, estou cansado. Então vamos começar aqui por algumas breves introduções. Daniel, queres explicar que organismo é este que tu presides? Antes de mais, obrigado pelo convite. A Confederação de Desporto de Portugal reúne 67 federações esportivas, portanto a totalidade e ainda mais algumas das federações com utilidade pública desportiva em Portugal, e é o organismo que representa o desporto junto do Estado, junto dos partidos, junto do Governo, e que faz valer a voz das federações, e por sua vez federações que representam as suas associações e os seus clubes, junto dos decisores políticos, para agregar, para congregar posições e para sermos precisamente, como diz o nosso slogan, a voz do desporto junto de quem nos representa e junto dos partidos políticos e dos representantes políticos. Portanto, no fundo é um bocadinho isto. Uma espécie de federação das federações. Exatamente. Para que o desporto possa ter voz. Muitas vezes olhamos para todos os outros setores e vemos que
há várias vozes e normalmente até sempre em uníssono, portanto sempre muito alinhadas, muito concertadas. E no desporto, e foi uma das razões que me vou a candidatar, é que o desporto tinha uma instituição que, apesar de existir no papel, não cumpria naquilo que é a prática, digamos assim, estes desígnios e os motivos pelos quais foi criada. E, portanto, temos conseguido fazer vários projetos, várias propostas, temos trabalhado muito com o governo, muito com os partidos. Mal tomámos posse, anunciámos um conjunto de 5 prioridades políticas para a legislatura. Entretanto, tivemos já eleições e, portanto, renovámos as prioridades para a legislatura. Várias dessas prioridades já foram assumidas pelo governo e até já foram concretizadas, outras estão em fase de concretização. Portanto, tem havido um trabalho muito grande, fruto, lá está também, da dedicação que as federações têm imprimido e tem sido ao nível da sua política desportiva. Às vezes as federações preocupavam-se muito só com a questão de organizar a sua atividade e pouco com a componente política. Hoje em dia temos federações também preocupadas com a componente política e isso é algo que eu, permitam-me aqui a parte pessoal, me regozijo. Sim, e antes de gravarmos, o Ricardo estava aqui a elogiar-te, a dizer que antigamente já havia, as federações já estavam muitas na Confederação, mas não estavam tão envolvidas, não era? Sim, eu também participei na Federação de Handball e só me lembro de ter ido a uma reunião da Confederação antes do Daniel ter assumido as funções e pronto, eu acompanho também estes movimentos mais políticos do desporto em Portugal, sendo que as instituições ainda continuam a estar um bocadinho longe daquilo que é a base da prática que se faz nos clubes, não é? E eu acho que esta aproximação nova e esta mentalidade nova que tem sido, que também se consegue ver de fora dentro das federações é muito importante para que estejamos unidos em objetivos de mudar esta realidade que é altamente precária, seja do ponto de vista da prática, como já disseste, seja do ponto de vista da organização da economia do desporto. E qual é, hoje em dia, tu fazes tantas coisas, que parte da tua vida é que está mais ligada ao desporto? Eu não faço assim tantas coisas. Eu estou muito, já quando estive dentro da Federação de Handball, estava muito preocupado com este apoio ao atleta, não é? E com esta falta de literacia dos números, dos dados do desporto, que hoje em dia, em 2026, continuamos a ter grande precariedade no acesso a esses dados. Portanto, nós não sabemos quanto é que investimos em desporto com confiabilidade, não é? Porque há muitos estudos e continuam-se a fazer estudos sobre números, mas eles não são observados exatamente da mesma maneira. O Daniel lembra-se que a conta satélite do desporto já são indicadores muito antigos e baseavam-se sobretudo naquilo que era o peso dos salários que as instituições desportivas pagavam aos seus colaboradores e faziam uma extrapolação daquilo para aquilo que é a contribuição do desporto no produto nacional bruto. Okay. O desporto é muito complexo, portanto toca numa série de áreas da economia nacional e, portanto, só um trabalho de pessoas que estão dentro da área financeira, que estão dentro da área da economia, que estão dentro da segurança social, que estão dentro da máquina tributária. Eu recordo-vos a todos que o e-Fatura é o maior repositório de dados do país, não é? E em que o governo de Portugal sabe exatamente, portanto, quais é que são as capacidades médias dos portugueses em consumir ou em produzir. E, portanto, nós até pelo facto de sermos um país pequeno, poderíamos ter uma vantagem competitiva muito grande em relação aos outros países que tu já falaste aí do caso da Espanha, mas que também, quando comparamos Portugal com outros países, essa comparação ao nível do desporto também é muito difícil de fazer por outros motivos, sendo que cada país tem também a sua própria organização interna. Não é? Sim, já lá vamos. Primeiro, antes de chegarmos a esses lugares todos, falaste aí de tantas coisas, queria fazer só aqui muito brevemente, uma história do desporto em Portugal, porque eu tenho ideia de, não é, quando o país apareceu, em 1143, o povo fazia atividade física, não é, porque trabalhava nas terras, e talvez a nobreza tivesse uma prática desportiva, não é? A nobreza, nem que fosse cavalaria e essas práticas. E depois, como é que evoluiu a partir daí? Acho que primeiro temos que fazer aqui uma separação de desporto e atividade física. Né? Desporto envolve competição organizada,
e envolve resultados, classificações, títulos, portanto, envolve tudo o que é uma organização daquilo que é um objetivo do jogo, da prática. A atividade física é uma coisa mais, eu diria, mais instantânea, portanto, no fundo é mais livre também, ou seja, não há uma regulação direta daquilo que é a atividade física. Uma pessoa pode sair à rua e vai correr e não precisa de uma classificação no final para saber se ganhou ou perdeu face ao colega ou à pessoa que estava a correr ao seu lado. Sim, mas portanto, ou apanha o autocarro ou não apanha. Isso, portanto, mas vamos parar aqui. Eu diria, eu não lhe chamaria de desporto, mas eu diria que a recreação ligada à atividade física vem, ou fala-se, pelo menos, já vem no tempo da Idade Romana. Depois, mais tarde, na Idade Média, surgem aqui algumas atividades ligadas à preparação militar. E o caso da equitação, o caso da esgrima, e sempre numa lógica, como disseste bem, do desporto associado à nobreza e também à questão da guerra. Portanto, esteve sempre muito ligado ao longo da sua gênese. Depois, no século XVIII, século XIX, já temos aqui, através da influência inglesa e das relações comerciais que começámos a ter com o Reino Unido, começamos aqui a ter, sobretudo em Lisboa e Porto, a prática de algumas modalidades com influência do Reino Unido, nomeadamente o remo, nomeadamente também o atletismo, ciclismo, ginástica. Aliás, século XIX, desculpa. Sim, século XIX. E depois no final do século XIX, início do século XX, aí começamos a ter a institucionalização e aqui já começa a falar de desporto. Temos a fundação das primeiras organizações esportivas em Portugal, dos primeiros clubes, fundação também do Comitê Olímpico de Portugal, a criação de várias federações esportivas. Por mera curiosidade, Portugal participa pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em Estocolmo, precisamente neste tempo, em 1912. A Federação de Ciclismo, que é a federação mais antiga portuguesa, data de 1899. Portanto, no fundo, começou-se a institucionalizar o desporto e depois, a partir daí, com o crescimento. A primeira é o natural. ciclismo? Primeira federação ao ciclismo. Nunca diria, é engraçado. Ainda como União Velocipédica Portuguesa e depois, mais tarde, rebatizada a Federação Portuguesa de Ciclismo. E o ciclismo era uma modalidade também muito especial porque era uma forma de levar o desporto aos vários cantos do país e, portanto, teve sempre aqui uma agenda também identitária do nosso país. E quando nós falamos de raiz cultural, daquilo que é o peso do futebol no desporto português, o ciclismo também tem essa raiz cultural e outras, depois mais tarde o hóquei em patins. Portanto, nós temos aqui especificidades culturais desportivas no nosso país que vão para além do futebol. Mas dizer do ponto de vista histórico, esta é uma forma muito resumida e eu diria até muito arcaica. Sim, sim. A história do desporto em Portugal, como é que começou e como é que evoluiu até os dias de hoje. O Estado Novo, com aquela, não sei até que ponto isso foi assim, chegou a todos os cantos de Portugal ou não, ou se foi uma coisa mais nas cidades, mas aquela ideia da mocidade portuguesa e não sei o quê, eles davam também importância ao corpo, não era? Exatamente. A importância do corpo ganhou muito peso no tempo do Estado Novo. Obviamente num período de subdesenvolvimento do país e que trazia naquele tempo muita pobreza, mas a verdade é que mesmo naquilo que era a formação física do indivíduo, formação motora das crianças, começava desde bem cedo, através, como disse, da mocidade portuguesa. Portanto, o Estado Novo também está muito ligado aqui ao culto da educação física e que depois, é engraçado, não tem piada nenhuma, mas após a Revolução, a verdade é que nós, do ponto de vista de formação física e motora das crianças, até fomos perdendo aqui um bocadinho essa capacidade. Agora, recentemente, até por curiosidade, fica no Orçamento de Estado de 2026 a introdução da educação física obrigatória no primeiro ciclo. Espero eu, com a coadjuvação de professores de educação física. Para se ter uma ideia, atualmente a formação física ou educação física no primeiro ciclo está integrada com outras áreas complementares, nomeadamente com a formação artística e cultural. Acontece que existem 5 tempos dedicados a estas áreas, sendo depois compete ao agrupamento de escolas a afetação dos 5 tempos letivos para estas áreas. Cada escola então decide cada quanto desporto vai ter e quanto porque há uma autonomia dos agrupamentos de escolas têm. Okay. Formação artística, cultural, desportiva. E, portanto, estes 5 tempos semanais em agrupamentos de escolas, no pior dos cenários, podemos ter educação física com 5 tempos semanais e outros com 0 tempos semanais. É legal ter a 0? Acontece. Há vários casos em que acontece.
E, portanto, neste momento, e seguindo até recomendações da própria Comissão Europeia, o ideal é que as crianças tenham pelo menos 3 tempos letivos semanais dedicados à educação física. Recentemente foi aprovado no Parlamento, integrado na Lei do Orçamento do Estado para 2026, a educação física no primeiro ciclo de escolaridade. E nós gostaríamos que essa educação física no primeiro ciclo fosse feita num sistema de coadjuvação. Porquê? Porque o professor de primeiro ciclo, o professor de educação básica, do ensino básico, não tem formação na área da educação física. E, portanto, aquilo que nós queremos é que naquele período, naqueles tempos letivos, possa ser acompanhado, isso aqui é a coadjuvação, possa ser acompanhado de professores de educação física para o ensino dessa disciplina naqueles tempos letivos. Que seriam professores desse tipo em várias escolas, imagino. Sim, que já existe no agrupamento. Porquê? Porque os agrupamentos de escolas integram não só o primeiro ciclo, o ensino básico, integram também o ensino secundário. Alguns professores podem aproveitar-se, entre aspas, porque não têm até horários completos dentro daquilo que é o seu horário atribuído dentro do ensino secundário, dentro sempre do mesmo agrupamento de escolas. Obviamente que haverá necessidade, estamos a falar de um volume muito grande de escolas de primeiro ciclo, haverá necessidade de recrutamento e de contratação de novos professores, mas que é muito importante. Se nós queremos ter um país mais ativo, e quando se fala em medalhas nos Jogos Olímpicos, isso tem que ser uma consequência natural de sermos um país desportivamente ativo. Não podemos olhar só para o topo, esquecendo que há um caminho para trás, porque se for para ter medalhas em Jogos Olímpicos, mais vale irmos contratar atletas lá fora para representar Portugal e temos as medalhas nos Jogos Olímpicos que quisermos ou que tivermos capacidade de comprar e pagar. Mas eu acho que esse não deve ser o resultado da nossa política desportiva. O resultado da nossa política desportiva tem que começar na base, na criação de valores, na formação de atletas, e sem começar na iniciação da atividade física, na educação física, que depois há de ligar ao desporto. Porque quando se incuta esse gosto, quando as crianças têm essa formação transversal e multidisciplinar, depois acabarão por experimentar modalidades e acabarão por ficar no sistema. Se olharmos só para o modelo, porque é que não temos medalhas e ficarmos só nas medalhas e naquele nicho, naquele círculo fechado de atletas que já lá estão, Que é o que tem acontecido, não é? Então vamos ir para o desporto de muitos anos, que é o que tem acontecido. Sim, faz todo sentido. Para mim, pessoalmente, a parte mais importante até é a parte da criação de valores e de saúde, não é? Eu não sou assim um grande doido pelos Jogos Olímpicos, mas já vamos falar sobre Espanha. Diz, Ricardo. Não, estava a ouvir o Daniel a falar, eu acho que este caminho está muito mais difícil de fazer hoje em dia do que há 20 anos atrás, porque esta história repete-se, não é? Nós já dizemos isto há muito tempo, os apaixonados por desporto sabem que sem uma base forte, portanto, não é possível haver medalhas, não é? É matematicamente impossível, portanto, nós estamos a falar de quase um apuramento da espécie dentro de umas especialidades que cada vez são mais especializadas e em que temos que ter jovens hoje em dia a ter resultados desportivos ou resultados da prática, mas já dentro das tais competições, que têm parâmetros que são precisos muitas pessoas a acompanhar estes jovens para depois não entrarmos ali em problemas de saúde mental como temos, não é? A idades dos 12, 10, 9, 8 anos, não é? E, portanto, nós estamos aqui num cenário em que é muito complexo de conseguir voltar a pôr outra vez Portugal no Portugal dos anos 90 ou no Portugal dos anos 80, quando a base era alargada, quando havia desporto escolar, quando a universidade tinha capacidade também de organizar competições em que o aluno podia passar de estar a jogar num clube, mudava de país, de cidade, desculpem, mas depois integrava-se na equipa da universidade, mesmo que não chegasse a um clube de topo em Portugal, continuava o seu percurso desportivo, a fazer a modalidade que gostava e, portanto, esse ciclo do atleta, onde eu me foco muitas vezes, acabava por não ser interrompido. A realidade de hoje não tem nada a ver com isto. A realidade de hoje, mesmo que as crianças e os jovens praticantes estejam fora destes 13,5% de percentagem de obesidade infantil em Portugal que nós temos hoje em dia, nós temos uma obesidade infantil das mais elevadas da Europa. E, portanto, é para estes indicadores que nós temos que olhar. Nós não conseguimos estar a projetar um desenvolvimento esportivo de prática no país há 5 ou 6 anos, quando não estamos a atacar o problema na raiz. E, portanto, este plano que está aqui apresentado pelo Governo de Portugal é muito ambicioso para alguns indicadores que recolhe.
E outra vez, tem que ser um trabalho muito integrado destas instituições todas para nós conseguirmos ter uma noção do que é que vamos atacar primeiro, porque os problemas são muitos e que depois com alguns danos colaterais para o país que fazem mais difícil, portanto, nós acreditarmos que com esta máquina nós conseguimos ter mais medalhas ou manter as medalhas que temos, não é? Eu aqui, até uma coisa que acrescentaria, eu acho que há aqui 3, 4 pontos que são fundamentais de fazer. Educação física obrigatória no primeiro ciclo, com 3 tempos semanais. Desporto escolar, desporto federado, devidamente integrados um no outro. Desporto escolar não é diferente do desporto federado, né, em idades dos 6, 7, 8 anos. As crianças são as mesmas, o público é o mesmo. E, portanto, a integração de quadros competitivos é fundamental para que não se percam crianças dentro ou entre estes 2 subsistemas desportivos. É fundamental. Depois, dar condições aos clubes para se profissionalizarem. Formação, qualificação dos agentes esportivos. Melhores treinadores, melhores dirigentes, melhores equipas multidisciplinares a acompanhar as equipas e os atletas. Para isto acontecer é preciso o Estado investir. Não há outra forma de dizer isto. O orçamento das federações... Investir e oferecer, ir aos clubes dizer, olha, temos aqui uma formação para existem vocês. federações esportivas. Okay. As federações esportivas, há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, tinham, se compararmos com a inflação, se introduzirmos o custo de inflação dentro desta evolução, se contabilizarmos os efeitos da inflação, significa que as federações têm um financiamento muito menor do que tinham há 30 anos atrás. E em 30 anos atrás, só assim de cabeça. Formação, escalões de formação, competições internacionais, campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, eu diria que duplicaram. Desporto feminino há 20 ou 30 anos não existia praticamente em Portugal e ainda bem que evoluiu. Mas são mais competições, são mais custos, são mais despesas. Seleções nacionais, campeonatos da Europa e campeonatos do mundo eram de 4 em 4 anos. Agora é rara a modalidade que tem campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, muito rara, de 4 em 4 anos. Significa que isto são tudo custos que é preciso ter receitas para cobrir. Ora, para além de todas estas participações internacionais, eu pergunto, e financiamento, capacidade de investimento das federações para o desenvolvimento das modalidades, onde é que fica? É que, se as federações forem a todas estas competições, que nem conseguem, face àquilo que recebem hoje, eu pergunto, onde é que está a capacidade da federação pensar o desenvolvimento? Ir aos clubes, dar-lhes condições, formar os treinadores, formar estas equipas de acompanhamento dos atletas. Onde é que está essa capacidade de investimento? Não existe. E, portanto, tudo o que podemos falar de planos de desenvolvimento esportivo, estratégias, isso é tudo muito importante. Aliás, foi uma das prioridades que nós assumimos em 2024, mal tomei posse com a minha equipa, foi 5 prioridades políticas para o governo de então. E uma das prioridades foi construir um plano de desenvolvimento esportivo, que éramos o único país, ou um dos 2 países da União Europeia, que não tinha sequer um plano. Portanto, convém saber onde é que estamos, para onde é que queremos ir, com objetivos, com metas, com financiamento ajustável para conseguir capacidade de investimento nesta ou noutra decisão que se venha a tomar do ponto de vista estratégico. É fundamental. Agora temos, não é? Há 2 meses saiu pela primeira vez o plano. No final do dia, como se costuma dizer, meus amigos, ou há financiamento ou não há financiamento. Se houver financiamento, há capacidade de investimento. Nós não estamos a dizer que queremos dinheiro só por si, não. Há dinheiro com estratégia, por isso é que há um plano. Agora, ou esse plano é acompanhado de um reforço do cheque financeiro às federações para investirem, ou então não há capacidade de desenvolvimento. É muito simples. Fazemos aqui uma brevíssima pausa para falar um bocadinho sobre saúde mental. Felizmente, nos últimos anos, as pessoas cuidarem da sua saúde mental têm vindo a ter um estigma cada vez menor, mas continuava a ser uma espécie de privilégio económico, mas a Highwell veio resolver isso. A Highwell é uma plataforma de psicologia 100% online, onde todos os psicólogos estão inscritos na Ordem dos Psicólogos e onde vocês, após um pequeno questionário sobre aquilo que procuram, são emparelhados com um psicólogo, podem experimentar até 10 psicólogos absolutamente grátis, sem pagar nada. E neste momento criaram uma campanha connosco, onde se utilizarem o código DESPOLARIZA27, a vossa primeira consulta fica por apenas 16 €. Por isso, já não há desculpas, é 100% privado, confidencial, podem fazer onde quiserem e economicamente é bastante acessível. Por isso, utilizem o link na descrição ou na bio do Instagram e o código DESPOLARIZA27 para terem 27 € de desconto e esta é a primeira consulta por apenas 16 €.
Obrigado, Raiwell, pelo apoio e vamos voltar para o episódio. Eu, em preparação para este episódio, fui tentar investigar percentagem do orçamento de Estado para o desporto de vários países na Europa e pareceu-me que estávamos mais ou menos a meio da tabela, ou seja, não somos dos piores. piores da tabela. Dos piores. Somos os piores? Muito piores. Nós somos um dos 0,014. 0,70 e tal? Ah não, 0,70 e tal é juventude e desporto, certo? eventualmente. Ok. Eventualmente contabilizou-se porque essas contas às vezes não são fáceis de fazer. Sim. Porque os ministérios de diferentes países Nós têm temos que ver verbas ao organizadas de financiamento, maneiras nós temos é que ver o diferentes. financiamento per capita. Neste momento lá fora o financiamento per capita está mais de a média mais de 113 euros. E nós aqui estamos abaixo, nem metade estamos nesse valor. E portanto o financiamento per capita no desporto em Portugal está muito abaixo da média europeia. E portanto, Ok. sem ovos não se fazem omeletes. Isso acho que não é possível. E depois tem só para corroborar o que disse o Daniel, depois há o problema prático e financeiro destes contratos de desenvolvimento desportivo, porque normalmente as federações têm um calendário que, para se proporem a organizações europeias ou internacionais, e nós, portugueses, estamos a falar ali há bocadinho da história do desporto, para fazer aqui a colagem, nós também somos pioneiros na fundação. A Federação de Handball de Portugal, por exemplo, é fundadora da Federação Europeia, portanto é uma das federações que está na Constituição da Federação Europeia de Handball. Organizou o primeiro europeu de handball em 1994 e, portanto, se quer organizar eventos na Europa do handball, tem que responder a cadernos de encargos que não têm nada a ver com a forma como é financiada aqui internamente, com um custo brutal em termos de tesouraria, porque tem que ter despesas para eventos, portanto, muito antes do ano em que eles acontecem e, portanto, está com uma tesouraria sempre negativa atrás de poder ter uma organização de sucesso dentro do país. E as organizações internacionais vão crescendo de exigências cada ano que passa. Portanto, isto nunca vai para trás. E eu pergunto que capacidade é que o país tem de organizar eventos internacionais nos próximos anos, não é? E estou a falar de uma modalidade que ainda assim tem uma capacidade organizativa boa, não é? E infraestruturas esportivas para organizar estes eventos? Não há. Só temos uma. Exato. Para o Euro fizemos aí 20 estádios, quase todos estão a apodrecer. Infraestruturas Exagerei um esportivas, bocado, mas... pavilhões, temos um capaz de receber um evento destes. E um que não está preparado para eventos esportivos. Porque em vez de balneários tem camarins. Tudo bem que pode ser ajustado, pode ser adaptado, como já foi. E vai ser. O Pavilhão Rosa Mota? É uma arena. O Pavilhão Rosa Mota acho que também já foi Era altíssimo. para o desporto, ou não? O Rosa Mota não tem condições para receber provas desta dimensão. Ok. E, portanto, há um pavilhão em Portugal que pode receber, que é uma arena. Ah, estás a um europeu, assim, Mas uma coisa... é um pavilhão privado, ou seja, É um multiuso. é caríssimo. Ou seja, não vou estar aqui a falar do que é que custa um pavilhão destes, uma organização de uma prova destas, mas os preços também são públicos, mas é uma coisa colossal. Nós tivemos aqui a Alemanha e tivemos a visita de outros presidentes de outras federações aqui em Portugal, e quando perceberam a organização das nossas competições, portanto, disseram isto na Alemanha era inviável, porque desde policiamento, custos de infraestruturas ou de serviços conexos com as atividades, logística, toda uma série de componentes altamente importantes para se realizar uma prova destas, lá é serviço público e eles não pagam nada. E aqui, cada evento, cada ação, cada movimento, portanto, é pago, não é? As forças de policiamento, por exemplo, nós sabemos, o desporto financia muitos trabalhos gratificados na polícia. Se não fosse também o desporto, era muito complicado à polícia ter as receitas que tem neste momento. Portanto, não há todas as modalidades que jogos de alto risco têm que ter policiamento obrigatório, e depois há outros que depois nós, por exemplo, eu não sei como é que é, cada federação tem o seu modelo. Nós temos um responsável de segurança, portanto, no pavilhão em cada jogo, nas competições todas de handball. Mas isto, vejam o que é extrapolar isto, e aí já estamos sim a falar de alguns números que se podem vir a ser estudados para o desporto, não é? Porque o desporto faz para o fim de semana.
o desporto não é o desporto dos grandes eventos. Olha, quanto é que deu o jogo do Real Madrid-Barcelona, não é? Para estar a falar destes clubes espanhóis e não portugueses. Quanto é que foi receita de bilheteira, não é? E, portanto, eu também já fui convocado para alguns estudos destes, de grandes eventos, mas está bem, vou estar a controlar um evento quando o desporto se faz ao fim de semana e o impacto económico de famílias a mobilizarem-se, de tudo o que é, do que é que está à volta, de onde é que aquelas famílias se alimentam, não é? Se o evento é de quantos dias, o que é que vai mexer a economia local, não é? E, portanto, este tipo de informação é realmente importante para nós sabermos do que é que estamos a falar, porque enquanto nós não falarmos, como dizia o Daniel, a uma só voz, enquanto nós nos sintamos representados de termos uma voz ativa na sociedade portuguesa, a nível de quem, de facto, está a proteger os interesses do desporto, independentemente das colores clubísticas e dos casos que aparecem todos os dias na televisão, há um iceberg que está quase... tem quase o volume do mar, não é? Por baixo daquilo que a gente consegue ver no... Nós, aliás, vamos lançar um estudo de impacto económico ainda este ano, precisamente para avaliar tudo isto. O impacto do desporto na economia nacional. E não é só dos grandes eventos. É o dia-a-dia do desporto português. As deslocações, quer durante a semana para os treinos, quer maioritariamente ao fim de semana para as competições. Há uma dinâmica económica por trás do desporto que eu julgo que vai surpreender muitos portugueses quando se perceber o retorno que tem do investimento público para a economia nacional. Falaste há bocado, disseste uma palavra que acho que é fundamental, que foi gosto, acho que foi gosto. E eu acho que a única maneira de pôr uma criança a fazer desporto, para além de a obrigar ou a ameaçar, é que ela goste. Claro. Não é? Por isso tem que haver prazer, e é muito importante haver prazer. E é por isso é que eu acho que as crianças têm que experimentar o máximo número de esportes possível ali nos primeiros 10 anos de vida. Mas antes disso, há movimentos básicos numa criança que são transversais a todas as modalidades. O saber correr, saber saltar, saber cair, saber movimentar-se. Tudo isto tem que ser aprendido na educação física. E ainda não estamos a falar de desporto. Ainda estamos a falar de como é que a criança se movimenta. Todos esses movimentos são depois usados no handball, no futebol, na ginástica, no atletismo, em todas as modalidades. Portanto, ou nós criamos aqui na raiz, damos aqui um incentivo para que a planta se desenvolva mais depressa e não morra à nascença, ou então vamos estar sempre a semear, mas não vamos colher nenhum fruto. Portanto, é fundamental que nós consigamos ter a escola a dar os primeiros passos e depois os clubes a aproveitar isto. E aí sim, todas as crianças têm que experimentar o máximo de habilidades possível. Na ligação da escola aos clubes, como aqui já falei também. Vou dar um exemplo de um modelo que eu acho muito engraçado, que é um modelo norueguês. Há cerca de 20 anos a Noruega apresentou um plano de desenvolvimento esportivo para a Noruega. E o plano deles colocou a criança no centro do projeto desportivo. Era simples. É um país com 5 milhões e 600 mil habitantes. O objetivo deles era todas as crianças têm que praticar desporto. Eles neste momento estão com uma taxa de 94%, até aos 12 ou 13 anos de idade. E Portugal? Portugal, não vamos falar sobre isso, porque são taxas que são públicas, portanto estamos a falar, basta ver que nós temos, qual é a percentagem de atletas federados. Portanto, nós temos uma taxa de atletas federados muito abaixo da média europeia. Okay. Portanto, nós neste momento estamos a falar de, até aos 13 anos de idade, a Noruega fez uma coisa que é, nós não temos competições desportivas, não há atribuições de títulos, não há campeões, não há nada. Não há resultados. Todas as crianças são, não diria obrigadas, mas nenhuma criança pode ser rejeitada da prática desportiva. Porque no modelo em que existe hoje, a criança vai ao clube, não tem tanta aptidão porque não teve esta formação física, motora, se calhar cá atrás, nos 6, 7 anos, e chega a um clube e pode ser rejeitada. Porquê? Porque não tem condições de integrar uma equipa que já tem algum nível competitivo. E a questão deles é zero rejeição, todas as crianças são obrigadas a estar integradas. Nem que tenham que criar mais equipas, nem que tenham que criar novas divisões, nem que tenham que criar mais quadros competitivos. Mas o Estado é que tem que pagar isso tudo, O Estado financia isto. Pois. Portanto, não existe nenhuma criança rejeitada. E o objetivo deles é, ninguém fica de fora. Para quê? Para aumentarem a base. Alargamento da base completa. E a verdade é que vemos hoje resultados esportivos. A Noruega hoje tem resultados esportivos internacionais
na esmagadora maioria das modalidades, Jogos Olímpicos inclusive, com resultados muito diferentes daqueles que tinha há 20 anos. Porquê? Porque foi uma consequência de uma política desportiva integrada com a criança no centro da ação para o alargamento da base competitiva. E se tem muitos praticantes, depois é uma questão de probabilidades. A probabilidade de ter um atleta de exceção do topo é muito elevada. Eu só adicionaria aí um fator que tu falaste muito bem na escola, mas a escola está hoje também com uma precariedade brutal em muitas áreas. Tens outros estudos e outras implementações pedagógicas no ensino e em todas as faixas etárias de ensino, em que só há 4 horas obrigatórias de trabalho formal com os alunos e depois tem que haver atividade física, ou seja, todos os dias tem que haver atividade física, ok? E claro, os nórdicos são os melhores, há exemplos em todos os países nórdicos. A Finlândia, há a filha de um amigo meu que fiz amizade com quando joguei handball em Espanha, que estudou para ser professora do ensino infantil e foi fazer estágio à Finlândia. A única coisa que ela tinha que fazer era, se um miúdo dos mais pequeninos de todos caía na neve e tinha que ser de boca para baixo, se não fosse de boca para baixo, se não ficasse enterrada na neve, tinha que se levantar sozinha, ok? Se fosse de boca para baixo e se ficasse na neve sem conseguir levantar-se, ela agarrava e levantava-se. E ela mostrava-nos a nós e ia dizer, pá, uma frustração brutal, estou a estudar não sei quanto tempo. Ela foi já fazer estágio para a Finlândia. Ou seja, quando nós estamos a pensar aqui em complexidades de outros modelos, não é? Nós conhecemos isto há muitos anos. O modelo da Holanda de financiamento do desporto é Comitê Olímpico Holandês, clubes, e não há mais. Não há federações, não há associações, não há uma distribuição. O modelo que nós adotámos pós 25 de Abril foi um modelo de distribuição de competências, não é? E a gente sabe que se perde muito dinheiro na distribuição de competências. Muito dinheiro. É impossível não se perder dinheiro, não é? Já para não falar nas burocracias e nos recursos humanos que a gente falava há bocadinho, não é? Como não é uma indústria normal, regulamentada, não é? Não há sindicatos, não há nada. Nós chegamos ao desporto e entramos numa entidade desportiva e perguntamos, olha, mas que competências é que você precisa aqui dentro? Parecemos que viemos de outro planeta, não é? Competências como? Não, o que é que vocês, pessoas, o que é que vocês precisam? Quais é que são as vossas necessidades? E aquilo, claro, os recursos humanos são mais antigos, custam muito despedir, são entidades públicas de direito privado e, portanto, decidem as suas próprias coisas num regime em que têm órgãos definidos estatutariamente, mas que depois também respondem por uma Assembleia Geral e, portanto, estão encapsulados nisto sem que haja muito conhecimento de como é que cada uma opera, não é? E, portanto, esta transparência nós precisamos imediatamente de ter, não é? Então, achas que há demasiadas organizações, associações e federações? Ou seja, achas que o facto de existirem tantas pequenas organizações faz com que se torne tudo mais caro e mais complexo? Mais caro e mais complexo, sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos que olhar para a prática. Eu posso falar do handball que eu conheço, mas não posso falar de outras coisas que não conheço, não é? O que sei é que há uns anos atrás ou há 20 anos atrás era muito diferente do que é hoje. E há uma concentração maior de quem trabalha e de quem consegue, ainda assim, ir lutando pelos clubes dessas associações, não é? Porque há representatividade, há vontade, há gosto, não é? Em manter-se as coisas vivas, não é? A rotatividade de pessoas não ajuda, não é? Porque quando uma pessoa sabe fazer uma inscrição numa prova nacional ou numa prova internacional de um clube, essa pessoa é um ativo extremamente importante para esse clube e esse clube não a pode perder. Se perde essa pessoa, vem uma pessoa nova que não percebe nada daquilo e os processos burocráticos são muito complexos. Não são fáceis, até para Portugal, não é? Nós criámos um regime de descentralização, temos uma plataforma tecnológica em que as associações e os clubes podem inscrever-se e facilita de alguma maneira o problema, mas continuamos a ter muita burocracia, muita papelada, não é? Eu não digo que isto seja a solução, até porque é muito difícil de retirar esse sistema. Isto obrigaria a um repensar do desporto como um todo e só um ministro do desporto é que conseguiria implementar um dia uma coisa destas. Mas
a gente tem um país pequeno para haver muito mais sinergias do que aquelas que existem na realidade do dia a dia. E eu acho que isso é uma oportunidade para todos. O modelo desportivo, a sua organização, está alinhada com o modelo europeu. O modelo europeu do desporto é um modelo piramidal, em que nós temos os clubes, as associações territoriais, as federações esportivas e as organizações de cúpula. O problema aqui, quanto a mim, não está nesta questão. Até porque isto é um modelo europeu que nós defendemos, muito ligado àquilo que é o desenvolvimento da base até ao topo, que já aqui falámos. Este é um modelo em que assenta o modelo europeu de desporto. Inclusive, recentemente tivemos agora também com 20 federações esportivas em visita às instituições europeias. Temos reunidos também com o Comissariado Europeu, que felizmente tem agora um Comissário Europeu para o Desporto, também não havia. E a verdade é que este modelo de desenvolvimento, o modelo de organização do nosso desporto está muito em linha com o modelo europeu. O que falta é aquilo que tudo já aqui falámos, falta articulação, falta investimento e faltava estratégia. Eu acho que a estratégia neste momento está a ser definida, bem ou mal, nós podemos discordar. Eu sempre fui uma pessoa que, isto para criticar é fácil, mas há uma estratégia. Epá, há uma estratégia. Eu se fosse eu a desenhá-la, se calhar não a fazia exatamente igual como ali está, mas há um caminho, há uma estratégia desenhada. Mas estás a falar do Plano Nacional. O Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, que nós exigimos muito que existisse essa estratégia. Eu próprio, do ponto de vista pessoal, empenhei muito e fui muitas vezes criticado pelo facto de não existir um Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo. Eu vou pôr o link na descrição para quem quiser ver o documento. Vamos dizer assim, o plano podia ser melhor, podia ser pior. Não vou dar para esse peditório. Já dei os meus contributos, já dei que eu concordava ou que não concordava, mas está fechado esse assunto. Agora vamos implementá-lo. Agora, há uma coisa, é que este plano tem que ser, como está a ser, foi desenhado e tal, agora tem que ser desmultiplicado para aquilo que estamos a falar, por modalidade. Que é, o Estado tem que chegar com cada modalidade, com cada federação. Amigo, qual é o seu ponto de partida? É este. Nós daqui a 4 anos queremos que você cresça 10, 20, 30% em número de atletas federados. A nível de seleções nacionais, queremos que você melhore a competitividade internacional. A nível de clubes, tem 20 ou 30 clubes, queremos que duplique a X anos. As competições organizadas têm quadros competitivos nacionais, não têm regionais, tem que ter. Tem X clubes, queremos que alargue os clubes, tem que ter. Tem que definir objetivos com as federações. Agora, em conjunto, ou seja, claro, a Federação a propor. Eu defendo que deva ser o Estado, através do Instituto Português de Desporto e Juventude, a traçar estes objetivos com as federações esportivas. Sim, faz sentido. Sentarem-se à mesa. Qual é o seu ponto de partida e o ponto de chegada há 4, 8 e 12 anos? E haver avaliação para perceber se o trabalho está a ser bem ou mal feito durante este percurso. Agora, para que isto aconteça, é preciso chegar à federação e dizer: você, para fazer isto, estes objetivos, o investimento é X. Concorda? Assinatura de contrato, anualmente é avaliado. Se tiver uma avaliação positiva, é majorado. Se não tiver uma avaliação positiva, tem que ser ajustado o valor porque os resultados não foram esperados. Isto é um modelo em que assenta o financiamento com base no mérito. E é isso que as federações esportivas querem. É que o Estado possa dar resposta e cobertura à sua ambição. Hoje em dia eu vejo uma federação que me apresenta milhares de projetos brutais que eu tenho assistido e percebido, até em conversas informais que vamos tendo, mas que são projetos que não podem sair do papel na capacidade de investimento. Ainda sobre os clubes, estou a dizer uma coisa. Há trabalho notável nos clubes. Aliás, um ex-dirigente federativo dava uma expressão muito engraçada que era: o voluntariado, a base associativa muito ligada ao voluntariado, esse voluntariado é a nossa maior força, porque sem voluntariado não existe desporto em Portugal. Está assente na esmagadora maioria no voluntariado. São pais de pequenos atletas? Quem são? São pais. Dou uma nota sobre isso. Se não são pais, já foram. Pais que tiveram os seus filhos nos clubes e ficaram ligados, netos, tal. Sim. Avós, tios. Às vezes pessoas têm gosto pela terra e, portanto, estão no clube da terra. Mas é a nossa maior força, é o voluntariado. Se não existia desporto. Mas é a nossa maior fraqueza. Porquê? Porque coloca o desporto e coloca os clubes organizados de uma forma muito amadora. Muito frágil. Porque no dia em que estes dirigentes vão embora, porque é voluntário, o clube morre. Ou pelo menos não morre, fica ali em condições muito, muito deficitárias. E, portanto, há clubes que fazem um trabalho notável. E as autarquias têm feito também um investimento muito grande no desporto. Acho que isso também deve ser de soltar. Com os clubes, eu estive agora na Madeira e vi projetos desportivos de alguns clubes. Vou dar aqui um exemplo do Clube dos Prazeres, na Madeira, na Ilha da Madeira. Projeto brutal, começou de raiz, não havia nada. Hoje em dia tem uma pista de patinagem
que formou uma das mulheres, e neste Conheço momento bem, ainda está em conheço bem. processo de formação, foi campeão do mundo júnior, de patinagem. E que esteve à beirinha de apurar-se até para os Jogos Olímpicos de Inverno na patinagem no gelo. É um bom exemplo, mas gelo, deixa-me dar Projeto brutal. um exemplo que agarra nisso e compara também com investimentos em Espanha. Nós estamos aqui a falar muito sobre o financiamento das organizações desportivas, Sim. ok? Não estamos a falar do financiamento da carreira desportiva do atleta, ok? Mas da sobrevivência. Se a gente olhar para esta parte do financiamento da carreira desportiva do atleta, já estamos a falar de uma elite daqueles atletas, daqueles 100 atletas por modalidade, que não precisam de dinheiro para viver, não é? Portanto, nós temos cerca de 738 mil atletas federados, ok? Agora imaginem o que é mais? Já um bocadinho. Já um bocadinho mais. Imaginem o que é estarmos a falar do modelo de financiamento global, mas que consegue só financiar uma elite. E que são os atletas mais interessantes para as marcas, são os atletas que recebem bolsas de preparação olímpica se estiverem no programa de preparação olímpica, são os atletas que recebem dos clubes que ainda pagam algumas coisas, independentemente da estrutura do pagamento não ter evoluído muito nos últimos 20 anos também, portanto os contratos de trabalho precários, não é? A maior parte deles, portanto posso dar aqui um dado que dentro do olimpismo só 2 atletas é que têm contrato de trabalho desportivo. O resto é recibos verdes? Sim, maioritariamente é recibos verdes, mas dentro daquela parte que são os melhores. Dentro da elite. Dentro da elite. Dentro da elite há 2 com contrato. Abaixo disso, o financiamento é todo feito pelos pais. Okay? Eu vou dar um exemplo muito concreto para nós percebermos isto. Um atleta de 15 anos no pádel, hoje em dia em Portugal, que é um desporto individual e muito praticado, não é? Já falámos ali em off de alguns problemas estruturais da questão dos clubes, mas um atleta para ser competitivo no pádel com 15 anos são 15 mil euros ano. Okay? Entre fazer o circuito nacional, ter treinador, ter treinos e logística, 15 mil euros. É o pai que tem que ter os 15 mil euros. Se o pai não tiver os 15 mil euros, ele não consegue estar perto da elite, a participar nas competições que lhes podem dar ranking. Não é? Quantos pais é que têm esses 15 mil euros? Em Espanha, não é? quantos pais é que têm esses 15 mil euros? Mas há casos de portugueses no Golfo que é muito mais caro, não é? Sim. E karts e assim. Sim. Portanto, há casos de tudo. Nós temos, eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos no Fosso Olímpico, no tiro aos pratos, 300 portugueses ali metidos em Santiago de Cacém. Okay? Que querem fazer uma competição até mais local, com associações locais, que é uma coisa que é maravilhoso descobrir isto no meio do Alentejo perdido, não é? Mas para vos dar o mesmo exemplo do pádel, eu tive a sorte de visitar um clube de pádel em Espanha, 600 sócios no clube de pádel, 40 no alto rendimento, uma miúda de 12 anos que consegue ter 27 mil euros em patrocínios. Ou seja, estes 27 mil euros pagam o circuito dela e ainda lhe pagam alguma coisa a ela, não é? em questão de patrocínios. Então, 100% privado, o financiamento dela. 100% privado, 100% privado. E entramos num tema também que é o porque há retorno, não é? Para as marcas. Claro. E aqui entramos numa coisa que a gente não tem organizada, que é aquilo que é um bocadinho a minha visão e o porquê de eu ter feito essa rede da Sporttrack.io. Tem muito a ver com a minha carreira desportiva, que é quando tu precisas, não tens. Depois, quando não precisas, tens montes de coisas à volta e já consegues ter experiência e sabes onde é que podes ir e tens especialistas sim. E consegues estar aí nessa elite. Mas o problema não é na elite, o problema é como é que tu chegas a ter competitividade para ires para ali, não é? E é por isso que nós fazemos também um trabalho muito social e por isso estava a falar com o Daniel, porque se nós tivermos a peça de informação que é importante no timing correto, é muito contextualizadamente, é muito mais interessante para qualquer atleta. Eu posso dizer que também nos Açores, num atleta que ajudámos, conseguimos que todo o clube passasse de recibos verdes para contrato de trabalho desportivo, não é? Para nós foi uma vitória espetacular
e que para o atleta é uma proteção que já é um bocadinho acima daquilo que... Para os atletas, sem dúvida, que é incrível, mas uma coisa dessas, feitas à pressa, pode também mandar o clube à falência, não é? É complicado, tem que haver condições para isso. Isso é a parte que falámos anteriormente, não é? Que depende muito da gestão. Nós, quando não temos gestão profissional, se calhar em muitas das empresas portuguesas que temos, nós temos um tecido empresarial de 99,97% de pequenas e médias microempresas, não é? Sim. Pá, são geridas pela família também, não é? E, portanto, quando nós não conseguimos pôr uns indicadores deste gestão que para gestores são básicas, não é? Depois estamos a olhar para o quê? Estamos a olhar para um clube de sobrevivência, estamos a olhar para a economia da precariedade, estamos a olhar para as rifas, é preciso organizar uma festa, levas os bolos, eu levo os rissóis, não sei o quê. E é isto. É isto, o clube financia-se assim. Nós não temos outro modelo. E quando eu falava em desenvolvimento, capacidade de investimento das federações no desenvolvimento, que é, em 30 anos, as competições internacionais multiplicaram-se. Portanto, as federações gastam hoje muito mais em participações internacionais, a dependência no seu orçamento é muito maior do que há 20 ou 30 anos. Quando eu falo que capacidade tem de investimento no desenvolvimento, falo também disto, que é quantos atletas é que nós temos aqui, nas faixas etárias mais jovens, que precisam de competir lá fora, precisam de competir contra os melhores, precisam de competir, e aqui já estamos a falar de atletas com elevado potencial desportivo, estamos a falar de grandes talentos, mas que não participam por falta de condições. Eu conheço vários casos, vários atletas, que neste momento são alguns dos melhores atletas júniores a nível europeu e mundial, e que são os pais que sustentam a sua atividade, porque a Federação não tem capacidade de lhe dar estas condições para competir nos circuitos europeus e algumas modalidades de circuitos mundiais, e portanto tem que ser os pais a pagar isto. Portanto, o desporto, que é um fator, ou deveria ser um fator de coesão social, está-se a transformar num fator de elitização social. E portanto é isto que no fundo temos tentado combater com as federações esportivas e o trabalho que temos vindo a apresentar junto do governo e dos partidos para que as coisas mudem. No fundo é isso. As federações, claro que para ti, como tu trabalhas com eles, se calhar vai ser difícil responder isto com honestidade, que seria ideal, mas há muitos problemas em Portugal que não se resolve a tirar mais dinheiro para cima da mesa. Por isso é que nós queremos ser avaliados. Pois, então, eu queria te perguntar, achas que é só um problema de dinheiro ou achas que também há má execução, há desvios de dinheiro, há corrupção? Maus exemplos há em todos os quadrantes da sociedade, há em todos os setores da sociedade. A verdade é uma, as federações esportivas ao longo dos anos têm dado o exemplo. Com poucos recursos têm feito muito. E isto eu nunca me vou calar em relação a isto. Agora, se há um caso em 100 anos na história de uma federação que houve um caso de corrupção... Como as ONGs também. Isto é um caso desportivo, quer dizer, há casos de corrupção em todas as áreas da sociedade. Na política, no desporto, no setor empresarial, portanto, acho que isso não é um problema que está associado ao desporto, é um problema que está associado ao ser humano, se quiser. Ao ser humano. Do ponto de vista sociológico até. Agora, há uma coisa que é muito importante que é, nós não estamos a pedir para tirar dinheiro para cima do problema. Tirar dinheiro para cima do problema é quando só se mete dinheiro no projeto olímpico e paralímpico e sobre o olímpico. Isso é que é tirar dinheiro para cima do problema. Porque é muito mais fácil para um governo chegar, eu investi 20% no desporto, mais 20% no projeto olímpico. É muito fácil. Basta ter alguma folga e dizer, não, meteu-se ali mais dinheiro. Ao longo dos anos é o que tem acontecido. O que nós estamos a pedir é para se canalizar uma parte do financiamento para o desporto, do reforço para o desporto, para as federações esportivas, com base em métricas e objetivos e avaliação. Nós não estamos a pedir dinheiro porque sim, estamos a pedir avaliação. Avaliem-nos, escrutinem-nos, mas deem-nos recursos. Sim, o Ricardo... Senão só estamos aqui a ver se mantemos a porta aberta. Não, as federações têm ambição. As pessoas que lá estão são pessoas, objetivamente falando, e desculpem aqui até algum pretenciosismo na coisa. As pessoas que ali estão são pessoas que têm vontade e têm ambição. Deem a oportunidade a estas pessoas de oferecer o melhor trabalho pelo desporto a Portugal. Deem-nos essa oportunidade. Avaliem-nos. Já disse ao governo várias vezes, não só a este, aos anteriores, avaliem as federações Daniel, esportivas. estou de acordo com tudo o que disseste, mas entendo a pergunta... Eu também entendo a pergunta, claro. Porque repara, como é precário, o desporto abre as portas a que haja pessoas que estão
muito próximo de tomar este tipo de decisões e nós conhecemos na história muitíssimos casos, não é? Nem dois, nem três, não é? E, portanto, se eu dou formação na área, não é? E eu muitas vezes digo aos presidentes dos clubes, diretamente, olha, você tem o seu nome na AT e, portanto, você é solidário com aquilo que aconteça nas contas do clube. E, portanto, só isto, há muitos que não sabem, muitos não conhecem, não é? E só esta, e lá está, nós aqui estamos sempre numa parte muito sensível do tema, não é? Que é dizer assim, se nós não tivermos estes presidentes, o clube não existe. Claro. E nós temos, se calhar, 80% dos clubes que nós não conhecemos por este país fora, não é? Da localidade, não é? Que não são o Benfica, o Sporting, Sim. o Porto, o Sporting Braga e todos os que temos na Primeira Liga, não é? A partir da Primeira Liga que nós temos, não conhecemos se calhar nenhum, não é? De saber onde é que fica ou se não tiver um nome no clube, não é? Sim. Mas estes clubes, normalmente, são clubes, até alguns deles com várias modalidades, 6, 7, 8 modalidades. Há clubes de 8 modalidades que são geridos por 2 pessoas. Impressionante. Só que eu falava que a nossa maior força, que é o voluntariado, acaba por ser a nossa maior fraqueza. Pronto, mas isto é possível fazer quando, e já podia ter sido feito muito trabalho anteriormente, e é por isso que eu acho que a gente projeta, mas não fecha nada, não é? Como bons portugueses que somos. E aqui o fechar tem a ver com modelos de partilha de serviços, por exemplo. Já devíamos ter uma partilha de serviços partilhados, por exemplo, para a área da contabilidade das federações. Porquê é que não temos serviço partilhado para a contabilidade das federações? Contabilidade analítica de uma federação é igual à da outra. Pois sim. Não é? Nós não temos isto. Nós temos serviços que temos dependências que foram contratados em 1932, não é? Que não são nada ágeis, que os gestores não conseguem ver absolutamente nada porque não interessa, não é? E uma das coisas mais importantes para as direções das federações é estarem a olhar para a mesma informação. Porque quando não estão a olhar para a mesma informação, é porque há um problema. Sim. Ou as decisões já estão tomadas. E, portanto, uma das coisas que a gente aprende na universidade, quem estuda gestão, é o conflito de interesses. E há muitos conflitos de interesses no desporto. E aqui a diferença numa empresa tradicional é o acionista e é o gestor, não é? E aqui nós não sabemos muito bem quem é o acionista e quem é o gestor do clube desportivo lá da aldeia. Sabemos quem tem o nome na autoridade tributária e como é que se gera o clube, não é? Mas porquê? Porque alguns presidentes desviam dinheiro para se pagar melhor eles próprios ou não se Às vezes é mais... não se profissionalizam porque ao profissionalizarem-se não... Nem tem tempo. É uma hora por dia, não tem conhecimento, não tem tempo, tem 70 anos, 80% dos presidentes quer ajudar o clube, vai ao fim do dia, depois do trabalho, ao clube, saber o que é que há para despachar, o que é que há para assinar, não tem nenhuma noção de como é que funciona uma inscrição, muitos deles, ou seja, tem lá uma pessoa que já faz isso há não sei quanto tempo, tem uma direção nova, mas que há pessoas que vêm de trás e... É muito difícil. Nem as obrigações legais sabem. Por isso é que eu dizia, eu acho que isto não é tanto uma questão das pessoas serem mal intencionadas, de todo. É mesmo uma questão de desconhecimento, de falta de profissionalismo. Porque a profissionalização acontece quando as pessoas são qualificadas. E o nosso tecido associativo é um tecido muito pouco qualificado. Isto não é uma crítica aos dirigentes, antes pelo contrário, é um elogio. Porque é um elogio que mesmo assim eles dedicam-se a isto. Certo. E se não existissem estas pessoas, o desporto morria. Sim. E, portanto, isto é um pau de dois bicos, que é, ou os mantemos, mas temos que lhes dar a formação, ou então não os temos e acaba o desporto em Portugal. Por isso é que eu dizia, e não é uma expressão minha, volto a repetir, que o desporto, que o voluntariado é a nossa maior força, mas é também a nossa maior fraqueza. Sim. O Ricardo escreveu um post no LinkedIn muito bom sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo. E tu dizes alguma coisa que eu gosto muito de dados e acho mesmo que os dados serem de qualidade e centralizados é importante. E eu reparei que aqui na página 14 e 15 do documento há muitas fontes mesmo para a informação. Algumas são da Comissão Europeia, outras são de... Mas felizmente temos dados, não é muito usual nós termos dados. E este plano até apresentou esses dados. Temos, mas são muito dispersos, metodologias diferentes, eu vi aqui dados diferentes. Que nunca tinha visto. Pois. Olha, eu confesso que tenho uma intuição que acho que na primeira coluna, como há várias fontes, eles poderão ter escolhido os indicadores que fazem parecer com que está muito mal
para depois a evolução parecer melhor. Porque esta de 73% de pessoas não fazer desporto, Eu não acredito. que eu disse no início do episódio, há um estudo mais recente que diz que é 54%. Mas o que é ou assim. praticar desporto? Isto é que é a questão central da Não, questão. aqui é pessoas que dizem não praticar desporto. Ou atividade física, certo? É que a questão da atividade física é diferente. O eu correr, Porcentagem da população que nunca pratica desporto. pronto, eu se praticar todos os dias, for correr, não estou a praticar desporto. Pois, as próprias pessoas que estão a Certo. receber a pergunta, se calhar não sabem o que é que estão a responder. Ou seja, eu todos, muito todos os complexo. dias acordo de manhã e corro meia hora. Estou a dar um exemplo. E se calhar respondes que não fazes desporto. Não sei, depende do que ela respondeu. A verdade é que a pessoa, do ponto de vista prático, não está a praticar desporto. Sim, Aqui entra no conceito que é o desporto e o que é a atividade física. E, portanto, uma coisa é nós queremos ter uma sociedade ativa, uma sociedade que tenha atividade física. E outra coisa é dizermos que queremos uma sociedade também muito ativa, com atividade física, mas também queremos uma sociedade que pratique desporto. Sim, mas E ó, não Daniel, podemos ter, o legislador, 700 mil pessoas a quando, praticar quando diz que é a prática desportiva, não é? Já está a meter nessa atividade prática física. a atividade física, não é? Ou seja, isso está correto, mas as pessoas também não. Eu acho que esse é o menor dos problemas. Claro, com não é? certeza. Estamos Eu a acho falar que a pessoa quando responde pode não saber o que é que está a responder. É só isso. Por isso é que os números às todos vezes... e Claro. são bias e essas coisas todas. Mas aqui eu acho que o mais importante que o Tomás está a dizer sobre aquilo que escrevi tem mesmo a ver com a recorrência das observações, que é uma coisa que cada vez é mais falada até na análise de dados e na inteligência artificial. Não é? Se eu estou a recolher de maneiras diferentes, em períodos diferentes, com Claro. observações diferentes, eu não vou ter coerência nenhuma nos dados e não dá para fazer absolutamente nada. Não é? E por isso é que é interessante, ok, será que a gente quando vai acompanhar agora, na primeira meta, vamos estar a olhar exatamente para a mesma forma de recolha dos dados e para os mesmos indicadores, ou vamos dizer aquilo que nos apetece, não é? Ou, por exemplo, quando eu estiver a executar contratos de programa, vou estar a controlar os contratos de programa como? Em Excel e em Word? Ou já tenho uma forma de submissão? Percebes? Portanto, há aqui uma série de coisas, e eu, como tenho uma formação mais até pela via dos anos em que tenho trabalhado, acho que tenho mais perfil de auditor até do que de outra coisa em termos técnicos, não é? Mas isto é muito importante, porque se tu tiveres um processo bem feito, portanto, depois é muito fácil, não é? Se nós estivermos a ver observações que são feitas de maneira diferente, depois é muito difícil termos esta coerência dos dados. Não é? O que é a unidade de Business Intelligence? Está aqui, objetivo, primeiro semestre de 2026, criar a Exatamente. unidade de Business Deve Intelligence. ser isso, deve ser criar uma normalização para a observação deste tipo de dados, ou seja, porque se eles criarem uma unidade de Business Intelligence, significa que estão preocupados exatamente com esta matéria, que não vai ser fácil de conseguir esta coerência, porque as fontes vão sempre dependentes das fontes de dados, não é? E, portanto, é esta capacidade que vamos ter de estar, pelo menos, a olhar para os mesmos dados de forma repetida no tempo. Integrado no Observatório do Desporto, que também já se fala há algum tempo, que é precisamente para centralizar a informação e os dados. E a verdade é que ao longo dos últimos anos não houve um investimento ao nível de infraestruturas tecnológicas, vamos lhe chamar assim, ao nível da administração pública desportiva para a recolha de dados. Hoje em dia o sistema é muito arcaico, tem havido um investimento até mais recente, nos últimos anos, até aqui se calhar no último ano, 2, 3 anos, últimos 3 anos, mas todo o processo para trás era um processo muito arcaico e muito pouco desenvolvido. E houve muitos anos sem investimento nestas áreas e, portanto, voltamos ao mesmo tema, se calhar não houve financiamento ou não houve capacidade de investimento. Mas a verdade é que essas plataformas, mesmo dentro da administração pública desportiva, algumas estão obsoletas. Acho que recentemente tem havido essa preocupação e eu diria que podemos estar aqui numa mudança de ciclo neste aspecto. Sou uma pessoa confiante, por natureza. Será que tu disseste há bocado que as coisas pioraram desde os anos 90 a nível de desporto universitário, da capacidade de alguém mudar de cidade e continuar num clube por aí fora? Será que há uma parte disso que tem a ver com videojogos? Ou seja, o videojogos ser uma substituição do prazer e da adrenalina que vinha do desporto? Há aqui coisas que não pioraram. Deixa-me clarificar só, pronto, pode ser concluído que eu, quando digo que estão piores, eu acho que o ciclo de acompanhamento de alguém que quer fazer desporto ou que se quer dedicar a uma modalidade está mais difícil.
O acompanhamento da carreira do Ou seja, do um atleta dizer Ok. assim, eu começo a fazer este desporto e gosto muito de fazer este desporto, ou seja, ele ter alternativas e de acompanhar a escola e de praticar aquele desporto está mais difícil. Ok. Porque há menos pessoas preocupadas com este trajeto, ok? Há menos competitividade nas zonas marginais. Portanto, eu quando comecei a jogar handball tinha 10 clubes à volta, hoje o Évora Handball Clube tem 0. Onde é que vivias? Évora. Havia 10 clubes de handball em Sim, Évora? sim, sim. Entre o Alentejo, ou seja, Sim, sim. Évora e Beja, havia Isto é 10. elucidativo do Estado Isto nos associativo, não é? Isto é Nos elucidativo anos 80? Surreal isto. nos anos 90. Só Anos 90. Sim, anos 80, 90. 90. 86, Pá, não 94. diria, se me perguntasse, eu diria, Pronto, pá, 86 a havia um ou 94. dois clubes no Tu Alentejo. perdeste uma série de coisas, não é? Tu hoje em dia, no Alentejo, tu tiveste o Paulo Guerra é alentejano, do atletismo, depois tens o Miguel Garcia também, que jogou futebol no Sporting, que também é alentejano, mas tu agora, referências do desporto em áreas de baixa população, não tens. Difícil. Não tens. E, portanto, isto é a assimetria que tens nas regiões de Portugal é um problema que toca diretamente isto. Porque se não tens competitividade, tu esquece. É muito melhor este plano começar aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade, nos infantários, com uma coisa tipo Noruega, não é? Em que isso não é. O plano não aborda, nos pilares que tem aqui essenciais, não é? Não obriga, não diz absolutamente nada, porque também não pode dizer, não é? Porque lá está, a escola está envolvida também numa partidarização daquilo que são as suas responsabilidades e dos agrupamentos de escolas, como há pouco disseste. Eu sou autónomo e se não sou uma pessoa de educação física, ou não quer lá saber, os gajos não têm aquilo, a carreira aos 22 anos estão acabados, portanto é melhor pensar em outra coisa, ou na vida depois do desporto, ou o que quer que seja. Não tem uma lógica de desporto para toda a vida, de fazer. Eu não sou. Já deixei de jogar handball há 20 anos, mas continuo a praticar desporto. Não é? E, portanto, esta lógica de longevidade não está a lógica da educação, de qual é que é o impacto que isto pode ter no orçamento de Estado na saúde. Termos menor obesidade infantil. Não é? Claro, Na efeito indústria do desporto. farmacêutica. Qual é que é o impacto que isto pode ter na indústria O farmacêutica? impacto da atividade física Não, e no na sedentarismo das pessoas com mais No de sedentarismo. 50 anos, Quem é que fez estas que é a perguntas? maior parte dos portugueses já agora. Quem é não que fez estas perguntas ao longo do processo? Quem é que está quem é que tem a responsabilidade disto no país? Não é? Porque esta parte da responsabilidade é muito importante. Porque se nós não tivermos responsabilidade nas coisas que assumimos, não é? Depois, pá, e também é fácil no desporto, não é? Também é fácil no desporto, pá, não fui eu, foi aquele. Quando a nossa escola e a minha escola de desporto é sermos transparentes. É estarmos ali com os calções e com uma camisola, vamos todos jogar e depois a malta toda pode avaliar. Esta parte da avaliação, o desportista está muito acostumado a isto, a esta parte da avaliação. Nós estamos muito habituados a ser avaliados, para o bem e para o mal daquilo que fizemos. Pá, aquilo é público. E este, no fundo, é aquilo que eu mais saudades tenho no desporto. É este modelo social, desportivo, que a nossa sociedade, nem nenhuma sociedade do mundo tem. Não é? Portanto, estas experiências seriam interessantes também nós envolvermos nestes mecanismos políticos, porque eles seriam mais... Atenção que o plano já fala não só no ensino básico, mas também numa fase prévia ao ensino básico, portanto, a formação física nessas crianças. Portanto, formação prévia aos 6 anos de escolaridade. Portanto, já há essa preocupação, que é algo que eu nunca tinha visto, já começa a haver essa preocupação, felizmente. Acho que ao plano falta desmultiplicação por modalidade. Isto é tudo muito bonito, mas isto tem que ser por modalidade. Mas, Daniel, mas a modalidade, quando os miúdos agora, também dou treinos ao final do dia a miúdos de handball, não é? Quando tu chegas a uma modalidade, um miúdo de 8 anos já experimentou 3 ou 4, não é? Ainda bem. E não tem, e se calhar vai-se embora dali a um mês ou dali a 2 meses. Não é problema nenhum. A questão é que se ele aos 2, 3 anos não começa a ter consciência do corpo, ou 4, É isso? ou 5, ele não tem consciência do corpo. Tu hoje, um miúdo de 8 anos, pões o direito e dizes, pá, põe a perna à frente, mas não ponhas logo. Deixa o corpo cair um bocadinho. Eles não conseguem fazer.
eles caem para trás, uma caem a correr formação. para trás, não é? Eles não têm a percepção do corpo que têm. E é isto que eu digo que está pior. É que está pior. Há menos miúdos a brincarem Acho que na a questão rua. da escola, Há- o E desporto, isso toca com a, deixa-me só Mas- dizer isto, isso toca com a cultura do país. Porque a gente não nos podemos esquecer que nós estamos a querer mudar mentalidades e estamos a querer mudar a cultura. E para se mudar a cultura é muito difícil. É muito difícil. E tem que ser, não faz falta só dinheiro, faz Claro. falta direção. E a direção só se consegue com uma reunião de muitas Claro. pessoas à volta disto. acho que todo o esse país. ponto que o Ricardo fala é muito importante. Acho que a formação física e motora nos últimos anos perdeu-se. Não perdeu-se, mas está pior do que estava há 30 anos atrás. Eu acho que está pior. Mas não será por causa dos telemóveis e dos videojogos, em parte? Epá, não, porque com 4 anos acho que isso não é o tema. Acho que com 4 anos o tema não é os videojogos, Sim. com 5 anos não é os videojogos, com 6 anos não é os videojogos. Isso pode ser um problema Há ali muitas no início e na crianças adolescência. com 6 anos já estão viciadas. Certo, mas acho que o problema, e eu acho que isso é um problema, que é o facto das crianças não brincarem. Acho que nós temos, eu pelo menos ao meu fim de semana, o meu maior divertimento era sair de casa às 10 da manhã, a vir a casa comer qualquer coisa rápida e regressar a casa às 5, 6 da tarde e entretanto joguei futebol, andei de bicicleta e joguei basquetebol e joguei mais não sei quantas, qualquer coisa Aqueles com dias amigos. infinitos. Portanto, exato, acho que isto falhou, está a falhar, digamos assim, mas acho que a formação física e motora que aqui falámos é fundamental para nós termos, primeiro, população mais ativa, menos sedentária e com também maior longevidade e menos sobrecarga no Serviço Nacional de Saúde nos anos futuros. Isso é muito importante. E depois daqui, a consequência disto vai ser, temos mais atletas. Porque estas pessoas vão querer praticar desporto. Quando falo de desporto, competição, uma lógica mais pura e dura do termo. Agora, os videojogos é um problema. É um problema. Se nós olharmos para uma criança de 12, 13 anos, preferem estar em casa a jogar computador, a ir para a rua brincar com amigos, e depois aquilo, eu não diria o desporto novamente, mas a atividade física está muito ligada ao brincar. No tempo de uma pessoa de 12, 13, 14 anos, brincar, muitas das vezes, é ter atividade física. Andar de bicicleta é atividade física. Correr é atividade física. Jogar futebol com os amigos na rua é atividade física. Mandar umas bolas ao cesto, por muito pouco jeito que se tenha, lá está, estamos a dar condições para que as crianças não se tornem sedentárias. É atividade física. E tudo isto é brincar. E eu acho que se perdeu muito esta cultura de brincar na rua com os amigos. E é um problema, eu diria aqui não é só Portugal, não é só Portugal que tem, é um problema, aliás, começa a ser tema já, não só em Portugal, mas também nas próprias instituições europeias, até a utilização do telemóvel nas escolas, e eu acho que isso tudo é um problema que pode estar E a que impedir. extravasa, eu acho que Até extravasa ao desporto. extravasa o desporto um bocadinho. Não sei E como é que eu aí dividia só esta nota, que é o desporto individual do coletivo, porque realmente pá, o desgaste psicológico que um atleta do desporto individual tem acaba por ser muito superior e de estar sozinho durante muito tempo, portanto, que lhe pode criar algum problema social, ok? E os problemas sociais que a tecnologia como um todo está a criar na sociedade como um todo, não é? Que é a individualização completa da experiência digital, não é? Que tem acelerado ao longo do tempo, mas que deixa cada vez mais crianças completamente sem interação social com ninguém. Não conseguem falar com ninguém, não conseguem falar com o professor, não conseguem falar com os amigos, pá, e isto é um problema que o desporto resolve, ok? E, portanto, nesta lógica e até o desporto individual, não é? Porque, independentemente disso, há um treinador, há uma equipa, há saídas para a rua, se for o ciclismo, se for o atletismo, se for os fitness, qualquer coisa, há uma componente social muito aliada que pode fazer muito pelo futuro do nosso país a este nível. A minha experiência pessoal foi que eu, mais ou menos há 20 anos, 20 e poucos, fiquei um bocado viciado em Counter-Strike. Não sei se se lembram desse jogo. Sim, sim, sim. E, Tu e mais uns milhões. sim. E eu não, Quase foi dos primeiros jogos. e eu não assim. tenho dúvidas que aquilo me fez fazer menos desporto, precisamente por ser uma fonte de prazer e adrenalina. E eu acho mesmo que quando tu estás nessas idades, não é? Imagina, dos 8 aos 18, e a adrenalina e a competição e essa dopamina da competição são uma coisa importante para ti, e são para a maior parte das crianças, e tens um simulacro disso através do jogo computador,
Tu não tens motivação, não tens a motivação que tinhas para ir mandar uns cestos ou ir jogar handball, porque já está a tua dose de adrenalina e dopamina já está ali no telefone ou no computador. Eu acho que é um dos grandes problemas. Sem dúvida. Sem dúvida. Essas fontes alternativas de prazer e de adrenalina. Pá, mas depois tem a ver com as tuas Sei decisões. que a escola tem que sabe? combater isso. E a Exato. escola tem que combater isso dando formação física e motora às crianças. Para que as crianças criem ali o gosto na escola. O prazer. Sim, é muito O importante. prazer de se mexer. Eu acho que isso é muito importante. Tu, quando acabas um treino no alto rendimento, não é? Não chegaste a fazer nenhum ou fizeste? Não. Joguei futebol federado quando era criança. Que idades? Saí, ainda fiz uns treinos, vai até aos 14, 15. 14, pronto. Mas aí acho que já não era federado. Sim, fiz Ok. mais a sério para até aos Pronto, 12. mas a diferença do que pode funcionar para o desporto, não é? Que funciona para os jogos muito bem, porque cada vez os jogos são melhores e eu sou de uma geração do arcade e que por acaso agora até tive opa, agora tens o que quiseres, não é? No formato que quiseres, não é? Tinhas de fazer 20 níveis para chegar onde estavas antes. eu tenho uma história que tem muito a ver com isso, que é eu aos 12 anos de idade, quando comecei a jogar handball, eu tive um avô que era investidor em máquinas de jogos, dessas arcade. Então o meu avô dava-me dinheiro para eu jogar nas máquinas dele. Claro. E eu sabia que não me podia viciar nas máquinas. Então eu dividia o tempo já nessa altura, já com 12 anos, para poder jogar handball, estudar e ir jogar na sala do meu avô. E reparem, com uma moeda, como ia lá muitas vezes, não é? Cada vez que queria jogar ia lá, ele dava-me uma moeda e eu acabei vários jogos daqueles. Moeda Portanto, infinita? Jogavas as vezes que quisesses? Opa, não, comecei foi a ser bom nos jogos. Porque como Eu jogava dava tanto, muitas vezes a moeda. pá, eu tinha técnicas, havia o manipulo, não é? E os botões, não é? Sim, Eu sim. levava umas fichas para fazer havia um jogo de atletismo. Atletismo? Sim, havia um jogo, Jogos Olímpicos, não é? Em que tinhas que saltar em altura. Pá, nunca mais me esqueço disto. E então nós tínhamos técnicas para o botão passar, ou seja, em vez de estás a carregar assim no botão, para ele correr a determinado ritmo, passavas assim com os dedos para na esquina. o atleta, com a esquina dos dedos, tinhas de ter um ritmo assim com a mão, para ele ganhar a velocidade exata, para tu depois davas o primeiro clique para ela se elevar, o segundo para se deitar e o terceiro para levantar as pernas. Está a ver? Mas eras muito consciente. A maior parte das rapazes de 12 anos simplesmente ficaria perdido nos videojogos. Sim. Eu acho que isso foi e só para ligar à tua questão, que é só que a injeção de adrenalina, quando tu começas a ter percepção de que tu podes ser bom numa modalidade e porque estás a jogar com outros e tu estás sempre a observar, não é? Tu se calhar, aos 14 anos, quando deixaste de jogar futebol, disseste assim, pá, eu se calhar não é isto que quer fazer amanhã e não me dá tanto prazer como jogar Counter-Strike. Estás a ver? Sim, não foi literalmente assim, mas sim, poderia ter sido. Mas é a parte do prazer, é a parte da adrenalina, da dopamina Sem dúvida, sim. e que te faz, e serotonina também, que segregas, tipo, todas estas hormonas em conjunto, isto é uma droga, acaba por ser uma droga. Completamente. E eu fiquei Uma viciado. droga saudável. Eu fiquei para quem viciado está a ouvir. no handball. Porque quando ganhei o prémio do melhor jogador nacional, que eu ganhei no primeiro ano que comecei a jogar, Uau. ganhei um prémio a nível nacional. Isto é a maior dose de droga que tu podes ter, não é? É por aqui. Opa, e eu fiquei sempre no handball a passar por cima de coisas que eram complexas, como eram para ti no futebol ou como para qualquer outro jovem, mas a acreditar que eu conseguia fazer o meu curso e a minha vida toda com o desporto nela. E esta para mim, e hoje isso está mais facilitado. Como te disse há pouco que havia coisas mais difíceis, também te digo que hoje há muito mais apoio a nível das instituições, a oferta está muito mais alargada, há pessoas também dentro das instituições mais preocupadas com este timing, não é? E dos clubes também há. Os pais também é um pau de dois gumes, porque há pais que depois começam a querer profissionalizar os filhos, fazem empresas para os filhos e já estamos na outra parte que é complicada de gerir porque não há standards para nada disto, não é? E portanto há sempre uma grande complexidade e de coisas conexas aqui à vida do desporto que se não falarmos delas,
só estamos a ser parvos porque elas existem, não é? Sim, ainda aqui a questão da compatibilização, eu acho que as instituições de ensino superior têm tido uma maior preocupação com isto. Os próprios clubes dos atletas de alto rendimento também, e aqui falo dos clubes de atletas de alto rendimento, obviamente não são todos, mas se falarmos dos maiores clubes em Portugal neste momento, há uma preocupação já grande com a questão da ligação à escola, com a questão das chamadas carreiras duais, ou seja, a preocupação com o atleta quando abandona as instalações esportivas do clube. O que é que faz depois dali? Não é? Vai estudar, com quem é que está, se há boas companhias, se não há boas companhias, se os programas que têm são programas saudáveis ou se não são programas saudáveis. Hoje em dia há uma preocupação maior do que existia há 30 anos atrás, até com a saúde mental. E eu acho que isso foram passos muito importantes que foram dados. Acho que as instituições de ensino superior, por exemplo, fizeram esse caminho muito bem. Acho que os clubes também, e aqui os maiores, porque têm outra estrutura, lá está. Quando falamos às vezes do futebol, eu uso esta expressão muitas vezes, que é o futebol fez o seu caminho. Nós somos um país com uma cultura muito ligada ao futebol, sem dúvida. Mas a verdade é uma, também os clubes ditos grandes em Portugal investem mais em desporto do que o orçamento do Estado anual para o desporto. Portanto, os próprios clubes também fizeram um caminho de investimento no desporto e acho que isso deve ser reconhecido, porque os clubes podiam ter ficado só, muito bem, receita é para o futebol, é o que gera a receita, é o que gera negócio, digamos assim, e vamos só investir no futebol. Porque o Ricardo teve a oportunidade de competir num clube em Portugal, por exemplo, que lhe deu todas as condições, ou não lhe digo todas, mas deu-lhe boas condições para poder ser um grande atleta que foi. Graças ao futebol, não é? Indiretamente, Graças ao se formos a ver, Opa, indiretamente, o Sporting, foi a âncora, não é? pá, Mas isto para dizer o quê? Depois o Ronaldo do handball. Felizmente hoje temos grandes Ronaldos também Sim, no handball, sim, sem dúvida, que sem estão dúvida. sempre a querer tirar o protagonismo à geração do Ricardo, que é engraçado. Graças a Deus, graças a Deus. E até gerações de pais ou de filhos querem tirar o protagonismo aos pais, não é? Felizmente temos também um caso desses na seleção de handball. Mas isto para dizer, eu acho que os clubes grandes fizeram também um percurso de preocupação social, desportiva. Eu acho que isso deve ser de soltar. Portanto, nós às vezes olhamos, o futebol. A verdade é o futebol tem uma raiz identitária do nosso país que não vai terminar, não vai acabar, nem nós queremos que acabe, porque também é desporto. E o futebol amador também tem as mesmas dificuldades, se calhar de grande parte das modalidades que estamos aqui a conversar. Muitas vezes temos aquela percepção de o futebol é o futebol profissional, é os grandes, é os ricos, é os milionários, é as transferências de milhões. Mas o futebol, para chegar aí, é desporto. Nós podemos separar o futebol profissional, e mesmo dentro do futebol profissional, 3, 4, 5, 6 clubes. Mas depois há o resto que é ao desporto, em que se integra também o futebol. E portanto eu acho que essa explicação, digamos, ou esse esclarecimento às pessoas também faz muita falta, e quando falamos de cultura e de literacia, até de literacia desportiva, no fundo, acho que é muito importante que as pessoas tenham consciência disto. Acho que tem alguma neutralidade a falar de desporto, e o futebol também tem exemplos muito, muito positivos dentro desta estrutura, porque o futebol não tem outra estrutura. O futebol tem aqui um mecanismo das SADs, que foram criadas entretanto, algumas delas com sucesso, outras nem tanto, mas os esportistas são as pessoas mesmas que estão dentro de campo. E há aqui coisas, quer ao nível da liderança, quer ao nível da performance, que são muito interessantes para as outras modalidades também poderem aprender, e vice-versa. Há exemplos em muitas modalidades de desporto individual. Eu posso falar da minha experiência. Eu tive o primeiro treino de técnica de corrida que tive, já estava aí no último ano de ter a lesão que tive e ter abandonado. Ou seja, isto é uma coisa. Incrível. E eu tinha alguma consciência do corpo, não é? Portanto, imagina, eu corria rápido, que eu sabia, ou era mais rápido do que eles a chegar à frente e a marcar alguns golos de contra-ataque, não é? E a saltar, ou então eu era average, não é? Então, mas eu corria muito em cima dos joelhos, ou seja, eu se tivesse tido técnica de corrida exatamente no timing onde devia ter, que era aos 13, 14, 15 anos, não é? Se tivesse alguém de volta de mim a dizer-me, não podes fazer isso assim porque vais rebentar os joelhos no instante, não é? Não dá para reaprender a correr passado uma certa idade, ou é mais difícil, não é? Dá sempre para reaprender, que é uma coisa muito gira do desporto. Agora, depende de como tiveres a estrutura, não é? E eu já tinha uma estrutura do joelho esquerdo muito danificada, que devia ter lá um tendão com alguma elasticidade, e já tinha um osso em vez de tendão. Ainda para falar do futebol, acho que há aqui bons exemplos, e a Federação Portuguesa de Futebol também tem muito bons exemplos. Inclusive, há um programa que é quase uma substituição que a Federação faz ao Estado, porque o Estado falha naquilo que estamos aqui a falar,
na capacitação e na formação física e motora das crianças. E a Federação de Futebol tem um programa que é o Programa Quinas, que vai à escola, precisamente para dar formação física e motora, que são a base de muitas modalidades, não só no futebol, portanto, também Certo. viram muito para outras modalidades. Saber correr, saltar, há um programa educativo dentro da estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, que hoje em dia está enraizada em muitos municípios portugueses, em que leva precisamente a que as crianças possam aprender a fazer movimentos básicos, que são a base transversal a muitas modalidades. Portanto, isto é apenas um bom exemplo de que muitas vezes gostamos de apelidar o futebol e os casos e casinhos e os dirigentes que se ofendem uns aos outros, etc, etc. Isso são as coisas negativas e nefastas, diria, do futebol. Mas o futebol também tem histórias bonitas por trás, não é? E eu acho que estas coisas de olharmos para o futebol, não sendo o futebol profissional e o futebol dos 3 grandes e é tudo mau, e é tudo negativo, é tudo tóxico, epá, não, há um caminho por trás, há um caminho que tem sido percorrido também para desmistificar um pouco aquilo que são as dificuldades do futebol amador, o futebol das associações distritais e territoriais, e não só do futebol, que depois se ligam a todas as modalidades, porque os problemas, como disse, são os mesmos. Por falar na capacidade e na responsabilidade, se calhar, que o futebol e a Federação têm de também ajudar os outros desportos e outras modalidades, eu acho que tu e a Confederação deviam fazer uma campanha, como se fez há uns anos para a cultura, não sei se lembram, 1% para a cultura, e havia, não é? Eu sinto que para a cultura é sempre mais fácil, porque há mais celebridades. Isso está pensado, obrigado mas está pensado. Agora podes fingir que não foi ideia minha. Mas as celebridades da cultura parece que têm mais alcance quando... Quer dizer, os futebolistas têm muito alcance, mas parece que não se envolvem tanto. Se calhar, envolvendo não só as Telmas Monteiros e as Patrícias Mamonas, mas também pessoas com muito alcance do mundo do futebol, daria para criar uma boa campanha. Eu acho que há uma coisa, para isto. Para além disso... Eu partilho nas minhas stories. Boa, vamos contar contigo. Mas há aqui um ponto que acho que é muito importante, que é o desporto vive de ídolos. E, portanto, a existência de ídolos e referências, muitas das vezes, são também o maior chamariz que nós temos para a prática das modalidades no nosso país. Por exemplo, neste momento temos um ciclista de craveira internacional, um dos melhores corredores do mundo, que é o João Almeida, e em conversas até com a Federação Portuguesa de Ciclismo, fomos apercebendo que este é o momento certo para o ciclismo crescer em Portugal. Nós temos um ídolo. As crianças hoje vêm e querem ser o João Almeida. Como agora no handball também temos uma geração fantástica. Uma geração fantástica. O rugby cresceu muito. O rugby também, depois quando foi ao Campeonato do Mundo, sim, primeira vez em França. E isto para dizer, o handball é a mesma coisa. O handball vai viver aqui um momento, que é um momento de ouro. Porque tem uma geração, e não é uma geração, são várias gerações de atletas notáveis que nós vimos em Portugal há uns anos. E como é que nós, em tão pouco tempo, alguma coisa foi bem feita. Portanto, em tão pouco tempo, nós conseguimos competir com as maiores potências do mundo. Vamos organizar um campeonato da Europa em 2028. Eu acho que hoje em dia há miúdos que estão na faixa etária dos 10, 11, 12, 13 anos e têm que querer um dia ser como aqueles ídolos de hoje, como o Kiko Costa, como o Martim, como o Rui Silva, que são atletas, e o Ricardo, que foi jogador de handball, sabe isso melhor que eu, são atletas inacreditáveis. O país não tem noção da quantidade de referências que tem em cada modalidade. São atletas notáveis do ponto de vista planetário. A nível mundial. É inacreditável. A forma como... O Francisco Costa foi considerado o melhor jogador do mundo, agora jovem. Portanto, estamos a falar de atletas notáveis. E isto, olhando para o desporto, um dos pontos que também o país tem que aproveitar é usar os ídolos, usar as referências. O futebol cresceu muito em Portugal, não podemos esquecer-nos também disso, em praticantes, porque existiram Cristianos Ronaldo. Mas na prática, claro, tu tens o Cristiano Ronaldo a abafar tudo e depois tens uma comunicação social que também começa agora a tentar inverter, porque há 20 anos outra vez era melhor. Havia mais páginas de modalidades nos jornais, toda a gente lia. Sim, isso é um problema. Nós temos um caso, nós não nos podemos esquecer, que estamos num país muito pequenino, temos um mercado muito pequenino, mas temos 3 jornais desportivos. Isto é uma coisa única no mundo. Vocês não... E temos individualidades, temos as melhores individualidades do mundo ao nível de desporto.
Só que depois, coletivamente, não é? A gente teve o melhor jogador do mundo de futebol, o melhor árbitro, também já tivemos, o melhor treinador do mundo, o melhor Dentro do jogador futebol? sim, o melhor jogador do ok. mundo, o melhor jogador do mundo de futebol praia, não é? Já jogador do mundo de futsal? Futsal. Sim. Ou seja, individualmente nós temos as melhores, mas coletivamente, pergunto eu, Portugal, nós a exposição externa, o que é que a empresa consegue ter Futebol Clube do Porto. uma visão? Não, acho que há aqui questões importantes. Há aqui questões que o Ricardo está a falar e bem, que é a questão da comunicação social, que é um problema, porque hoje em dia os jornais não vendem como vendiam há 30 anos, era da digitalização, acho que os jornais em papel, quando nós sabemos, têm os dias contados, e eu acho que o digital também pode dar aqui uma robustez maior ao desporto. Porquê? Porque no digital não se contam páginas, e portanto a cobertura que os desportivos podem dar às modalidades é maior. A verdade é que há uns anos nós tínhamos 7, 8 páginas de modalidades, hoje em dia temos 2, portanto, e não há milagres. Mas eu também acho que há um caminho que é um caminho de oportunidade, e esse caminho de oportunidade no digital também pode ser aproveitado. E começa-se a ver, ou pelo menos como disse há bocadinho, sou confiante por natureza, começa-se a ver os jovens a querer seguir outras modalidades. Acho que se começa a sentir isso. Acho que voltámos a ter pavilhões também mais cheios. Acho que nos últimos anos tenho sentido que houve um reaproximar do povo português ao desporto, a assistir, a consumir, porque isto também é feito de consumo. Claro. E a comunicação social tem aqui um papel muito importante. A RTP, eu sou muito crítico da RTP, acho que a RTP não tem prestado um bom serviço ao desporto português, infelizmente, é com muita mágoa que digo isto, porque é um canal público e como canal público devia oferecer serviço público. E desculpem, mas desporto é serviço público. E as responsabilidades que a RTP tem passado para os promotores, para os organizadores das competições, em que a produção dos conteúdos televisivos é toda ela paga pelas federações esportivas, ou pelos clubes, ou pelos promotores do evento esportivo, é uma vergonha que devia envergonhar todos os portugueses e Portugal inteiro. É que há 20 ou 30 anos a RTP assumia custos de produção que hoje não assume. Hoje passa a responsabilidade para quem organiza o espetáculo. E, portanto, quando se fala e quando as pessoas pensam que às vezes está lá na RTP porque as federações pagaram para lá estar. Ok. É preciso perceber isto. As federações pagam os conteúdos para Então, lá estar. os cameramen, o equipamento, Pago é tudo pelas pago pela federações federação? esportivas. É a produção das federações Então a esportivas. RTP só das passa o organizações sinal? esportivas. A federação a RTP disponibiliza o sinal. Só o sinal? Só o sinal. Não tinha noção. Para além de mas isso é outra questão, que é o acordo da empresa da RTP, as obrigações da RTP, porque um custo num canal privado é X. Na RTP é o triplo, porque é público. E, portanto, as pessoas continuam agarradas àquilo que é o público. E, portanto, é o público, ele sempre foi assim. E a RTP não se modernizou. Isto não tem sequer a ver com administrações, tem a ver com o facto de ser um serviço público, estar associado a acordos de empresa e às dificuldades que isso tem até com sindicatos associados. E foi a decisão de uma pessoa. Isto é muito, muito grave. Foi a decisão de uma pessoa, não é? Porque ainda na minha altura havia mais desporto na RTP2 e é uma tristeza. Portanto, nós vivermos isto e vivermos, portanto, nós fazemos sempre esforço todos os dias para trazer para o desporto mais investimento, mais atenção, mais famílias, não é? Porque aquilo que dizíamos, eu tenho 2 filhos a praticar basquetebol, com pena minha de não terem ido para o handball, mas muito feliz por estarem felizes. E eu vejo isso todos os dias a acontecer, ou seja, os pais são no fundo os grandes suportes do próprio clube. E aqui já não estamos a falar sequer do nível do clube. Eu posso-vos dizer que nós já pagámos despesas a um atleta do tiro com arco para fazer mínimos para uns Jogos Olímpicos de um clube grande, dos maiores de Portugal, porque não lhes pagaram a viagem para ele poder competir dos 3 nessa grandes? competição. Sim. Sim. Não precisas dizer qual. Sim. Certeza que não foi Porto. Como é que nós... Mas olha, deixa-me dar-te aqui uns Diz. dados que também liga ali com o trabalho de muitos anos aqui do Daniel, que eu estava muito interessado em ouvir dele.
tenho a opinião de que o desporto universitário, depois de passarmos aquela parte das terrasidades da atividade física, pode ser realmente uma parte. Nós perdemos muitos atletas entre os 17 e os 20 anos. Pá, alguns já com lesões graves e que deixam, outros porque mudam de cidade e na cidade de destino não têm nenhum clube daquela modalidade. Portanto, é uma panóplia de situações que nós temos vindo a acompanhar. Mas para quem nos está a ouvir deste casa, há aqui uns dados interessantes que têm a ver com o desporto universitário. Vou dar só o exemplo de uma universidade com 22 mil alunos, em que dos 22 mil alunos, só 310 é que praticam desporto regularmente. Portanto, estamos a falar de 1,4%. Okay? Então nessa idade, não são idosos. Exato. Mas se calhar quantos destes é que têm atividade física? Na universidade? Muitos. Há aqui uma questão que é importante. Espera, deixa-me só terminar aqui as métricas e já comentas que é mesmo isso que eu quero. Que é, depois no alto rendimento, destes que praticam desporto, temos só 9,7%. Ou seja, se fizermos o rácio de todos os alunos que estão no alto rendimento, vai para os 0,14%, que curiosamente... Mas só numa universidade. Numa universidade. Pronto, trouxe aqui este exemplo. Não sei qual é o caso, mas há aqui pontos a dizer. Mas desculpa, 0,14% que, coincidentemente... 0,14% que estão no alto rendimento do total de alunos, ou seja, dos 22 mil. Aqui, acho que há aqui vários pontos, que é... Há uma federação que organiza quadros competitivos universitários entre universidades, entre escolas, e, portanto, esse quadro não é infinito, porque cada instituição pode ter uma equipa, pode ter duas, que há casos em que até têm duas divisões, equipa A e equipa B, mas não vai haver quadros competitivos infinitos, porque nós temos um universo que é finito do número de universidades e número de faculdades e número de escolas e número de institutos politécnicos. Portanto, o que tem que acontecer é que a parte competitiva acontece e organiza-se, está bem desenvolvida, bem enraizada com as federações, acho que está integrado e cada vez mais profissional na parte da integração com as federações desportivas, com as restantes, por modalidades. Acho que o que tem a acontecer, e que tem acontecido, há que dizer, é as universidades começarem a oferecer outro tipo de, entre aspas, oferta desportiva. Tem que ter novos programas de oferta de atividade física para as crianças e jovens. Exemplos: atividades internas, interturmas, criação de núcleos runners de corrida, criação de núcleos da bicicleta, ou seja, criar momentos em que os estudantes se possam, por via da atividade física, criar momentos de convívio entre si. Isto para mim é que é o papel que a universidade e que as instituições de ensino superior têm que ter. Eu acho que a parte competitiva está muito bem organizada. Estive lá, sou suspeito, fui presidente da Federação Académica de Desporto Universitário, e acho que este caminho das competições profissionais, não, das competições federativas, da federação, digamos, está bem feito. Agora é preciso que as universidades deem o outro passo, que é aqueles que não estão a competir, o que é que vão fazer? E aí entra no que o Ricardo está a dizer, que é, não podemos deixar esta malta sem fazer nada. Certo. Vamos dar a oportunidade a que estas pessoas, a que estes jovens, possam ter atividade física, possam ter momentos de competição entre turmas, etc, etc. Handball, futsal, voleibol, modalidades até coletivas, para juntar mais gente. Mas também há umas individuais, criação dos núcleos de corrida, dos núcleos da bicicleta, para continuar a ter essas pessoas ativas. A trabalhar muito bem nessa área, não é? Há vários casos e bons exemplos nisso. Eu, quando fui estudar para a Bélgica, fiz o mestrado um ano na Bélgica e um ano na Holanda. E andei na FCUP, ou seja, na Universidade do Porto, durante a licenciatura, que é ao lado do CDUP. Não sei se sabem, e o CDUP agora está melhor, mas estava meio a apodrecer, não havia nada sobre o CDUP na minha faculdade, nem um flyer. Era como se fossem duas coisas completamente diferentes. Eu chego à Bélgica e, no momento de inscrição, em que me dão papelada, dão uma revista com ótima impressão e ótimo aspecto e bom design sobre o desporto que dava para fazer na faculdade. Vocês não imaginam, eu acho que tirei fotografias na altura, para mandar à minha família. Tinha natação, futebol, rugby, espeleologia, uma equipa de paraquedismo, coisas, clubes, nestas tipo paraquedismo, espeleologia era associado a uma associação, a um clube fora da universidade.
Pá, E tinha uma ligação interminável. que seria- Interminável, e ali no momento da inscrição, Excelente. e para quem estava a chegar e não conhecia absolutamente ninguém como eu, uma maneira perfeita de conhecer pessoas. Exato. Isso em Portugal Integrar- começa a integrar- acontecer. Incrível. Isso em Portugal tens também já nos momentos de inscrição das matrículas, os alunos recebem logo um manual, olha, atenção que aqui há desporto, tens isto, Sim, sim. isto. Agora, as universidades já fizeram este caminho, há outras que estão a começar. Aveiro Braga, melhorzinhas. As que fazem esse caminho, diria Minho, Aveiro, Coimbra. Acham Sim. Porto também, claro. Espero que hoje, isto Porto. foi em 2008. Imagino que as coisas estejam melhores neste momento. Estou muito bem. Para terminar, porque é que Espanha parece ter uma cultura de desporto diferente da nossa? Ou não é cultura, é dinheiro? Porque é que eles conseguem ter um Nadal e agora o outro, como é que se chama? O de ténis? Posso começar, eu demoro Se muito quiseres. pouco tempo. O Pau Gasol, o Acho que Alonso. acho que criaram um programa de desenvolvimento esportivo em Espanha após os Jogos Olímpicos de Barcelona de 92 e foi um programa pensado da base ao topo. E houve muito investimento no desporto espanhol. Muito investimento no desporto espanhol. E eu acho que isso é possível em Portugal se houver a mesma visão. Porque nós também temos os Pau Gasol, Certo. nós também temos esses Sim, a atletas. nível de talento. Nós temos esses ídolos. Quando falamos em ídolos, nós temos esses ídolos. Portanto, os ídolos espanhóis, à escala, nós somos um país muito mais pequeno, mas também existe em Portugal. Falta é planeamento, há um plano, agora vamos ver se vai haver o resto. Se vai haver a capacidade de investimento e a capacidade de tomar reformas, de fazer reformas significativas. Eu estou de acordo, não é? Mas há aí dois pontos que me parecem fundamentais. Um é o mercado espanhol, que funciona de uma maneira completamente diferente do português. Espanha é um país 5 vezes Portugal, em população e em tamanho, não é? E depois o financiamento desportivo outra vez. Este investimento que o Daniel está a falar é um investimento autonómico. É tu levares a marca da Galiza, não é levares a marca de Espanha. Não é? Eles têm mais E uma nós- camada de identidade. Eles têm uma camada de identidade que é fortíssima. ajuda. Essa camada de identidade, imaginem, porque é que eu estava a falar há bocadinho de números que não são comparáveis. O orçamento da Federação de Handball de Portugal até é equiparado normalmente ao orçamento da Federação de Espanha. Agora imaginem a injustiça que isto é. Porquê? Porque o orçamento da Federação de Espanha só tem que financiar o trabalho das seleções nacionais. Todo o trabalho das competições regionais são Desenvolvimento. feitas pelas associações e estão debaixo do financiamento autonómico. Ou seja, para eles é muito mais dinheiro para as seleções nacionais, para nós é muito menos dinheiro para todos. Para tudo. Para tudo, não é? Porque nós temos competições nacionais e regionais naquele modelo de descentralização de competências que falei há pouco. E, portanto, estes dois aspectos, aliados, portanto, a eles terem organizado uns Jogos Olímpicos, e organizar uns Jogos Olímpicos é algo que só quem esteve perto é que tem a noção, ou uma mínima noção, do que é que pode estar envolvido aqui, não é? Em termos de investimento num país, ou em termos das infraestruturas que é preciso criar para poder albergar uns Jogos Olímpicos. O que eles fizeram foi uma série de contratos com as grandes empresas espanholas, que dependiam do Estado, não é? Com as PTs da altura espanholas, com as telecoms, com as utilities, com todas as empresas do grosso, fizeram contratos de valores muito avultados para patrocinar os Jogos Olímpicos, mas depois com uma continuidade em relação àquilo que era o financiamento do desporto um bocadinho geral. Hoje em dia, os problemas estruturais do desporto espanhol são iguais ou piores do que os nossos. Ok? Porquê? Por um desinvestimento muito grande, Está a se calhar começar até isso. maior do que aquele que nós tivemos aqui em Portugal nos últimos 4 ou 5 anos. Porque essas marcas de 92 já não estão... Saíram uma série de marcas. Saíram. Saíram uma série de marcas. Eu ao abrigo da Sport Track, eu fiz uma visita ao Comitê Olímpico Espanhol, fui muito bem recebido. Dá para ver a diferença dos dois países se vocês forem visitar o Comitê Olímpico Português e o Comitê Olímpico Espanhol, porque o Comitê Olímpico Espanhol está num espaço de Madrid, portanto, brutal, tem uma sala de treinos dentro do Comitê Olímpico e quase uma pista de atletismo. Acho que não tem pista de atletismo, mas pronto, tem uma série de auditórios grandes e uma série de salas, portanto é quase uma manzana, não é, como eles chamam, uma parte ali de um bairro de Madrid. E o de Portugal, como é que é? É mais pequenino, não é? É tipo uma repartição das finanças? Não. Tem boas condições, tem muito boas condições. E é bonito, e está, se calhar não é tão imponente,
mas é muito bonito e está muito bem. Somos mais humildes do que os espanhóis. Sim. Não, isto para dizer que depois se torna um bocadinho incomparável esta parte de nós percebemos bem o financiamento, porque o que eles têm muito bem é e funciona de maneira diferente aqui em Portugal. Portanto, eles têm o programa de preparação olímpico deles, que é para 400 atletas, acho eu, por aí. 400 atletas no programa de preparação olímpico. Têm um seguro de saúde que são 160 euros por mês da seguradora, lá está, que financia. Vocês imaginam, 160 euros por mês vezes 400, não é? Quanto é que é o investimento que esta marca seguradora faz no Comitê Olímpico? Mas isto é uma coisa que ninguém se preocupa com nada, porque eles têm uma pessoa só para os Olímpicos que recebe as chamadas, qualquer atleta olímpico que tenha um problema qualquer de saúde, portanto está coberto por isso. E depois tem um organismo que é o nosso Conselho Superior de Desporto. E é o Conselho Superior de Desporto que está na pipeline jovem do talento que começa a emergir, que pode fazer, está ali no trabalho pré-olímpico, não é? São atletas que já estão referenciados com marcas que podem entrar no programa de preparação olímpico, mas não estão. E aí já estamos a falar de uns 4.000 atletas que são abordados por esse programa. Não é um modelo mais centralizado no Estado, Conselho Superior de Desportos, não é? Um modelo em que, no fundo, faz a gestão de todo o projeto de desenvolvimento esportivo do atleta, até chegar ao projeto olímpico, até ao jovem. Sim. Estão... Agora, é só aqui para rematar isto que o Ricardo diz, e quando fala no orçamento de federações Espanha-Portugal, só para termos uma ideia, e é verdade que o desporto espanhol também julgo que tem algum declínio do ponto de vista de investimento, e isso vai ter repercussões a breve trecho, é impossível não ter, mas há muitas federações nesta fase que já não estão a ir com seleções nacionais, e federações até com uma grande dimensão, não estão a levar seleções nacionais a campeonatos da Europa e campeonatos do mundo em escalões de formação por falta de condições financeiras. Já não estamos a falar, ou seja, acho que isso deve dividir em seleções nacionais, o financiamento ao investimento no desporto, nas federações, divide-se em seleções nacionais e depois desenvolvimento. Desenvolvimento, quadros competitivos, campeonatos nacionais, detecção de talentos, etc. Já não estou a falar da parte de desenvolvimento. O financiamento já falta até na parte das seleções nacionais, que é o nosso ex-libris, é a nossa básico, joia da coroa, não é? Portanto, se os nossos melhores atletas não lhes estamos a dar condições para competir nos maiores palcos internacionais, é porque no investimento, no desenvolvimento, já falta há muito tempo. Exatamente. Portanto, isto é elucidativo daquilo que é a realidade do desporto português, que é muito frágil. E quem como participa muitas vezes estes custos são os pais. Sei que eu falava em elitização do desporto em detrimento de um fator de coesão social que deve ser aquilo que é o objetivo do desporto, termos um país mais ativo, mais coeso, e que depois a consequência natural de tudo isto que falámos, uma base alargada de praticantes, um sistema robusto nas diferentes etapas do processo de desenvolvimento desportivo, a consequência é termos os nossos melhores atletas mais competitivos ainda no topo. E aí os resultados olímpicos, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa. Só assim é que é possível termos um sistema integrado e que seja de facto o desporto ao serviço do desenvolvimento humano, que eu acho que deve ser a matriz identitária de qualquer país e também no nosso Portugal. Excelente forma de terminar. Muito obrigado. Fartei-me de aprender e acho que vou ter de ver este episódio para cimentar aqui algumas aprendizagens. Foi ótimo conhecer-te, Daniel. Foi ótimo voltar a ver-te, Ricardo, passado estes anos. Prazer sempre. E vocês que estão aí, não fujam já. Se tiverem gostado disto ou tiverem tirado algum valor daqui, por favor, contemplem deixar um like e subscrição ou avaliação onde estiverem a ouvir isto. E se considerarem isto serviço público de algum tipo, este projeto é totalmente independente, não estamos em nenhuma rádio, nenhuma televisão, depende do vosso apoio. Por isso, se quiserem tornar-se mecenas, há também um link à volta e outro na descrição. E por hoje é tudo. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, pessoal.